Ele chegou tarde demais, ou assim pensou. As câmeras mostravam o impensável. As babás haviam jogado sua filha nos trilhos de um trem em movimento. Desesperado, o milionário correu contra o tempo, e o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro milagre. Se você gosta de histórias emocionantes, se inscreva no canal e comente de onde você está nos ouvindo. Continuando. Capítulo 1. Sombras do passado. A luz pálida da manhã tentava, sem sucesso, atravessar as cortinas pesadas do escritório onde Gustavo Mendes passara mais uma noite em claro. O relógio marcava 6 horas, quando Dona Zélia, a governanta que trabalhava com ele há mais de 2 décadas, bateu na porta com aquelas 3 batidas características, 2 leves seguidas de uma mais firme. "Entre", disse ele. A voz rouca de quem há muito não conversava com ninguém além de números, planilhas e fantasmas do passado. O senhor não dormiu de novo. Não era uma pergunta. Dona Zélia o conhecia bem demais para fazer perguntas cuja resposta já sabia. E a Laurinha teve febre à noite. Acho que está nascendo mais um dente. Gustavo fechou os olhos por um instante. Sua filha, Laura, tinha apenas 9 meses, e desde que Patrícia se fora durante o parto, ele se sentia incapaz de olhar para o rosto da menina sem que uma dor aguda perfurasse seu peito. Era como se cada sorriso banguela, cada olhar curioso fosse uma lembrança viva do que ele havia perdido. "Chamou o Dr. Marcos?" a perguntou, esfregando o rosto com as mãos trêmulas de cansaço. "Não foi preciso. Dei o remédio que ele receitou da última vez. Ela dormiu bem depois disso." A senhora de cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo trabalho árduo suspirou, colocando uma xícara de café forte sobre a mesa. "Mas não é sobre isso que precisamos conversar, doutor. É sobre a menina." O empresário levantou-se, sentindo as costas doerem depois de horas curvado sobre documentos que agora pareciam irrelevantes diante daquela conversa inevitável. "Dona Zélia, sei o que a senhora vai dizer, mas... Não, o senhor não sabe." Ela o interrompeu com a autoridade que só os anos de convivência lhe permitiam ter. "Eu estou ficando velha demais para cuidar de um bebê. Minhas juntas doem. Tenho tonturas quando me abaixo muito rápido. A sua filha merece alguém com mais energia, alguém que possa correr atrás dela quando começar a andar." A verdade daquelas palavras pesou no ar entre eles. O império têxtil que Gustavo construíra ao longo de 15 anos, transformando a pequena fábrica do pai em uma das maiores empresas do setor em São Paulo, agora parecia desmoronar nas bordas. Não pelos negócios que continuavam lucrativos apesar da crise econômica, mas por dentro, pelo centro emocional que sustentava tudo. "E o que sugere?" e perguntou ele, aproximando-se da janela para abrir um pouco as cortinas. Lá fora, a Avenida Paulista começava a despertar para mais um dia frenético. Carros, ônibus, pessoas apressadas, todos pareciam ter um propósito, uma direção. Todos menos ele. Seu amigo, o Ricardo, me disse que conhece uma agência confiável. Eles têm moças estrangeiras, com experiência em cuidar de crianças, bem qualificadas. Ricardo Álvares. Seu sócio desde o início, quando eram apenas 2 estudantes de administração com sonhos grandes demais para os bolsos vazios. Ricardo, que segurou sua mão no hospital quando o médico saiu da sala de cirurgia, com aquela expressão que Gustavo jamais esqueceria, a de quem carrega o peso de uma notícia que vai destruir alguém. Ricardo, que organizou o funeral enquanto ele estava sedado, incapaz de encarar a realidade. "Ele já falou comigo sobre isso", admitiu Gustavo, tomando um gole do café forte e amargo. "Disse que são filipinas ou venezuelanas, não lembro ao certo." "Venezuelanas", confirmou Dona Zélia. "2 irmãs que vieram fugidas da crise de lá. Falam espanhol, mas já estão aprendendo português. São jovens, mas têm referências." Gustavo sentiu o peso da decisão inevitável. A pequena Laura não podia continuar dependendo apenas de Dona Zélia. E ele simplesmente não conseguia. Cada choro noturno, cada fralda trocada, cada mamadeira era um lembrete cruel de que deveria ser Patrícia ali, não ele. A culpa o consumia por dentro, um câncer silencioso que se espalhava dia após dia. "Tudo bem, peça ao Ricardo para providenciar os documentos, a entrevista, o que for preciso. O senhor não quer participar do processo?" perguntou a governanta surpresa. "Confio no seu julgamento, Dona Zélia, e no do Ricardo."
A mulher assentiu, mas antes de sair parou à porta e disse, com aquela franqueza que só os velhos empregados de confiança se permitem: um dia, o senhor vai ter que olhar para ela de verdade. Aquela menina tem os olhos da mãe, mas o jeito teimoso é todo seu. Quando a porta se fechou, Gustavo sentiu o silêncio do cômodo pesar como chumbo. Abriu a gaveta da escrivaninha e pegou o porta-retratos que mantinha escondido ali. Patrícia, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente, o ventre já começando a mostrar os sinais da gravidez. A foto havia sido tirada em Ilhabela, durante o último fim de semana que passaram juntos, antes que as complicações da gestação a confinassem ao repouso absoluto. De nada adiantou. A pré-eclâmpsia se desenvolveu de forma tão severa e rápida que nem os melhores médicos do Hospital Albert Einstein puderam reverter o quadro. Ele teve que escolher, salvar a esposa ou a criança. Mas não houve escolha real. Quando entrou na sala de cirurgia para vê-la uma última vez, Patrícia já estava inconsciente. O médico falava algo sobre pressão arterial, descolamento de placenta, hemorragia interna. Palavras que flutuavam ao seu redor sem fazer sentido. O telefone tocou, arrancando-o daquelas lembranças dolorosas. Era Ricardo. Bom dia, meu amigo. Já soube das boas notícias? Dona Zélia me ligou agora mesmo. A voz animada do sócio contrastava com o ambiente sombrio do escritório. Ricardo sempre fora assim, otimista, enérgico, cheio de planos. Às vezes Gustavo se perguntava como dois homens tão diferentes haviam se tornado amigos tão próximos. Se você chama de boas notícias o fato de eu não conseguir cuidar da minha própria filha, então sim, respondeu secamente. Um suspiro do outro lado da linha. Gustavo, não comece. Faz quase um ano. Você precisa seguir em frente pelo bem da Laura e pelo seu próprio. Não me diga o que eu preciso fazer, Ricardo. A voz saiu mais ríspida do que pretendia. Desculpe, só... Organize isso, ok? Quero que seja rápido. Dona Zélia realmente não está em condições de cuidar de um bebê. Já está tudo encaminhado. Carmen e Soledad González, venezuelanas como eu tinha comentado, 25 e 23 anos, formação em pedagogia na Venezuela, experiência com crianças em situações de vulnerabilidade. Fugiram da crise há 2 anos. Estão legais no país com visto de trabalho. Ricardo falava como se estivesse lendo um currículo. Posso trazer as duas para uma entrevista ainda hoje, se você quiser. Gustavo olhou para a pilha de documentos na mesa, relatórios financeiros, contratos com novos fornecedores na China, o projeto de expansão para o Nordeste, trabalho que exigiria sua total atenção nos próximos meses. Está bem, mas peça a Dona Zélia para conduzir a entrevista. Eu estarei ocupado com a reunião dos investidores. Você precisa conhecê-las, Gustavo. E vou conhecer, depois que estiverem contratadas. Ele encerrou a chamada antes que o amigo pudesse insistir. Naquela mesma tarde, enquanto Gustavo apresentava projeções financeiras a um grupo de executivos japoneses interessados em investir na expansão da empresa, Carmen e Soledad González chegavam ao imponente apartamento no Jardim Europa. O luxo discreto do local, com suas obras de arte contemporânea e móveis assinados por designers famosos, contrastava com a simplicidade das duas jovens, que carregavam apenas uma pasta com documentos e expressões nervosas. Sejam bem-vindas, disse Dona Zélia, guiando-as até a sala de estar. Querem um café, um chá? Não, obrigada, respondeu a mais velha, Carmen, em um português cuidadoso, com forte sotaque espanhol. Estamos ansiosas para conhecer o Sr. Mendes e a pequena Laura. Dona Zélia sorriu, conduzindo-as para o sofá. O Dr. Gustavo está em reunião. Quanto a Laurinha, ela está dormindo agora, depois da febre de ontem à noite. Mas podemos conversar, e depois eu mostro o quarto de vocês, caso sejam contratadas. Enquanto a governanta explicava a rotina da casa, os horários e as necessidades específicas da bebê, Ricardo observava as duas irmãs de longe, encostado no batente da porta. Havia algo estranho no olhar da mais nova. Soledad, um misto de medo e resignação que não combinava com alguém que estivesse realmente interessada em cuidar de uma criança. Se importa se eu fizer algumas perguntas? Interrompeu Ricardo, entrando na sala com seu charme habitual. As irmãs trocaram um olhar rápido antes de assentir. Como vocês conheceram a nossa agência?
Perguntou ele, sentando-se à frente delas. Carmen hesitou por um momento. Foi através de um amigo compatriota nosso. Ele disse que vocês ajudavam imigrantes qualificados a encontrar boas colocações. Ricardo sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. E vocês têm experiência com bebês tão pequenos? Sim, senhor. Em Caracas eu trabalhava em uma creche comunitária, com crianças de todas as idades, respondeu Carmen com segurança. E Soledad é formada em educação infantil. A mais nova apenas assentiu, os olhos fixos no chão. Ricardo notou que suas mãos tremiam levemente. Vocês entendem a situação especial que temos aqui, não é? E continuou ele, inclinando-se para a frente. O Sr. Mendes perdeu a esposa há menos de 1 ano. A filha dele é tudo o que ele tem agora. Precisamos de pessoas não apenas qualificadas, mas comprometidas, leais. Entendemos perfeitamente, garantiu Carmen. Nós também perdemos muitos familiares na Venezuela. Sabemos o que é a dor. Dona Zélia, que observava a interação com atenção, interveio. Acho que já podemos mostrar o quarto delas, não é, Sr. Ricardo? O Dr. Gustavo já deixou claro que confia na nossa decisão. E eu gostei das moças. Ricardo levantou-se ajeitando o terno. Claro, Dona Zélia. Mostrar o quarto, conhecer a casa. Afinal, se tudo correr bem, elas começarão a trabalhar imediatamente. Enquanto subiam para o 2º andar do duplex, Ricardo puxou o celular e enviou uma mensagem rápida. Está tudo certo. Elas nem desconfiam. A noite já havia caído quando Gustavo finalmente chegou em casa. A reunião com os investidores japoneses se estendera além do previsto. Mas o resultado fora positivo, um aporte de 50 milhões de reais para a expansão das fábricas no Nordeste. Era o tipo de notícia que, 1 ano atrás, o faria chegar em casa ansioso para comemorar com Patrícia. Agora representava apenas mais trabalho, mais responsabilidade, mais motivos para se manter afastado daquele apartamento cheio de memórias. O silêncio que o recebeu foi interrompido por um choro suave vindo do quarto de Laura. Instintivamente, ele se dirigiu para lá, parando na porta entreaberta. No quarto decorado com motivos de fadas e unicórnios, escolhidos por Patrícia meses antes de morrer, uma jovem mulher ninava Laura com movimentos suaves, cantando uma canção em espanhol que ele não conhecia. Gustavo ficou ali, imóvel, observando a cena. A menina, geralmente inquieta com estranhos, parecia tranquila nos braços da moça. Sr. Mendes, disse ela ao notar sua presença. Sinto muito, não quis acordá-lo. Eu acabei de chegar, respondeu ele ainda à porta, sem saber ao certo como se comportar. Você deve ser Carmen González, senhor. Minha irmã Soledad está ajudando Dona Zélia com o jantar. Gustavo assentiu, observando como a moça segurava Laura com segurança, mas também com delicadeza. Havia algo em seus olhos, uma tristeza familiar talvez, que o fez sentir uma estranha conexão. Ela está bem? Dona Zélia me disse que teve febre. Sim, está melhor agora. Apenas o desconforto dos dentinhos novos. Sorriu Carmen, ajeitando a bebê no colo. Ela tem um espírito forte, esta pequena. Muito observadora para a idade. Sem perceber, Gustavo deu um passo à frente, aproximando-se o suficiente para ver o rosto da filha. Laura o encarou com aqueles olhos, os olhos de Patrícia. E pela primeira vez em meses ele não sentiu a dor habitual. Em vez disso, uma onda de proteção e ternura o invadiu. Era sua filha. Parte de Patrícia, sim, mas também parte dele. Quer segurá-la? Ofereceu Carmen gentilmente. Gustavo hesitou. Eu não sei como. É fácil, ela sorriu aproximando-se. Aqui apoie a cabecinha assim. Isso mesmo. Antes que pudesse protestar, Gustavo se viu com a filha nos braços. O pequeno corpo quente contra seu peito, o olhar curioso, os dedinhos que logo encontraram o caminho até sua gravata. Algo se quebrou dentro dele, uma barreira que mantivera erguida desde aquela terrível noite no hospital. Olá, pequena, sussurrou, a voz embargada. Papai está aqui. Carmen observou a cena com um misto de emoção e culpa. Sabia o que estava por vir, o que haviam planejado para aquela família já tão devastada pela tragédia. Olhou para o corredor vazio, pensando na irmã lá embaixo, tão assustada quanto ela. E em Eduardo Marques, o homem que as encurralara com dívidas e ameaças, o homem que usava o nome falso de Roberto e que trabalhava para o tal Ricardo.
O plano era simples e terrível: ganhar a confiança do milionário e de todos na casa. E então, no momento certo, desaparecer com a criança. Um sequestro disfarçado de tragédia. A babá negligente que deixou a bebê cair na piscina ou que a perdeu durante um passeio no parque. Qualquer coisa que destruísse Gustavo Mendes por dentro e, consequentemente, derrubasse a empresa que Ricardo tanto cobiçava. Mas agora, vendo pai e filha juntos, finalmente conectados após tanto sofrimento, Carmen sentiu o peso de sua participação naquele plano macabro. As ameaças de Eduardo contra sua família na Venezuela pareciam distantes diante da realidade daquela criança inocente. "Você canta muito bem", disse Gustavo de repente, tirando-a de seus pensamentos. A música acalmou-a. "É uma canção de ninar venezuelana", explicou ela, tentando afastar o nó na garganta. "Minha mãe cantava para nós. Sua irmã. Ela é mais quieta, não é?" perguntou ele, ainda embalando Laura suavemente. Carmen hesitou. Soledad passou por muitas dificuldades. Perdemos nossos pais na Venezuela e depois, bem, tivemos que fugir. Ela ainda está se adaptando. Gustavo assentiu compreensivo. "Sei como é perder alguém que amamos. Parece que o mundo inteiro desmorona e não sabemos como seguir adiante." "Mas o senhor está seguindo", observou Carmen suavemente. "Por ela." Seus olhares se encontraram por um instante. Duas almas marcadas por perdas profundas, unidas pelo destino em circunstâncias que nenhum deles poderia ter previsto. O momento foi interrompido por Dona Zélia, que apareceu à porta anunciando que o jantar estava servido. Gustavo devolveu Laura para Carmen com cuidado, sentindo um estranho vazio quando a filha deixou seus braços. "Vocês jantam conosco esta noite", disse ele. "Não como um pedido, mas como uma decisão. Precisamos nos conhecer melhor, já que vocês cuidarão do meu bem mais precioso." Enquanto seguiam para a sala de jantar, onde Soledad e Ricardo já aguardavam, Carmen sentiu o peso da culpa aumentar. Gustavo Mendes não era o empresário frio e distante que Eduardo havia descrito. Era apenas um homem quebrado pela dor, tentando reconstruir-se por sua filha. Ricardo observou a aproximação dos três com um sorriso que não alcançava seus olhos. O plano estava em marcha. Em breve, Gustavo Mendes perderia tudo o que ainda lhe restava, e a Mendes Têxtil finalmente seria sua, assim como deveria ter sido desde o início, quando o pai de Gustavo escolheu o filho para assumir a empresa em vez dele, o sócio leal que dedicara a vida àquele negócio. "Um brinde à nova fase", propôs Ricardo, erguendo sua taça de vinho. A família Mendes e suas novas integrantes. Todos ergueram suas taças. Mas enquanto os outros bebiam, Carmen apenas observou o líquido escuro, pensando no quão sombrio era o futuro que se desenhava para todos naquela mesa. Do outro lado, Soledad mantinha os olhos baixos, incapaz de encarar o homem que, sem saber, caminhava para uma armadilha. Uma armadilha que ela ajudaria a montar, a menos que encontrasse coragem para fazer algo que nunca teve na vida, enfrentar seus próprios medos e mudar o curso de um destino que parecia já estar escrito. Naquela noite, enquanto a chuva começava a cair sobre São Paulo, 4 vidas se entrelaçavam em uma teia de segredos, dor e possibilidades. E em seu bercinho, alheia às sombras que se formavam ao seu redor, Laura dormia tranquilamente, sem saber que seria o centro de uma tempestade que transformaria para sempre a vida de todos na casa. Capítulo 2. Laços invisíveis. 3 meses se passaram desde a chegada das irmãs Gonzales à mansão dos Mendes. O outono paulistano já dava seus primeiros sinais, com manhãs mais frescas e entardeceres dourados que pintavam o horizonte de arranha-céus visível da cobertura. Para a surpresa de todos, especialmente de Gustavo, uma rotina quase harmoniosa havia se estabelecido naquela casa, antes tomada pelo silêncio e pela dor. Laura, agora com 1 ano completo, dava seus primeiros passos inseguros, sempre amparada pelas mãos atentas de Carmen. A menina crescia forte e curiosa, com um sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos. Foram muitos os dias cinzentos em que Gustavo se pegou observando, de longe, a babá e a filha brincando na sala ou no pequeno jardim da cobertura. Havia uma conexão genuína entre elas, algo que o intrigava e, de certa forma, o confortava.
Ela olha para você como se fosse sua mãe, comentou ele numa tarde de domingo, quando finalmente se permitiu passar algumas horas em casa, longe das reuniões e compromissos que usava como escudo contra o luto. Carmen, que ajudava Laura a empilhar pequenos blocos coloridos, sentiu um aperto no peito. Crianças dessa idade se apegam facilmente, senhor. É natural. Gustavo, corrigiu ele pela terceira vez naquela semana. Já pedi que me chame pelo nome. Ela assentiu, os olhos baixos, evitando o contato visual que sempre a fazia sentir-se exposta. Como se ele pudesse ler seus pensamentos, descobrir o plano terrível do qual ainda não conseguira se desvencilhar. A festa de aniversário dela foi especial, continuou Gustavo, sentando-se no tapete ao lado delas, algo que jamais teria feito meses atrás. Você pensou em cada detalhe. Obrigado por isso. Carmen sorriu, lembrando-se da pequena celebração que organizara na semana anterior. Nada muito elaborado, apenas um bolo, alguns balões, presentes simples, mas foi a primeira vez, desde que Patrícia morrera, que aquela casa testemunhou algo parecido com alegria genuína. Laura merecia isso, respondeu simplesmente. Toda criança merece ser celebrada. O que ela não disse foi quanto aquele momento significou para ela também. Como, por algumas horas, pôde fingir que aquilo era real, que ela era apenas uma babá dedicada, não uma peça num jogo cruel de vingança e ganância. Que o telefonema ameaçador que recebera de Eduardo naquela manhã, cobrando avanços no plano, era apenas um pesadelo distante. Você tem uma família especial, Gustavo, disse ela de repente, observando Laura, que agora engatinhava em direção a uma bola colorida. Deveria passar mais tempo com ela. Ele a olhou surpreso pela franqueza. Carmen normalmente era reservada, respeitosa até demais. Esta era a primeira vez que a ouvia fazer algo próximo de uma crítica. Acho que tem razão, admitiu, passando a mão pelos cabelos escuros, onde já se notavam alguns fios grisalhos prematuros. É difícil estar aqui, mas está ficando mais fácil. Graças a você. O momento foi interrompido pelo som de passos apressados. Soledad entrou na sala, o rosto pálido, os olhos assustados. Carmen, precisamos conversar agora. Gustavo percebeu a tensão imediata entre as irmãs. Em 3 meses, ainda não havia conseguido se conectar com Soledad da mesma forma que com Carmen. A mais nova das Gonzales era uma sombra na casa. Eficiente em suas tarefas, mas distante, sempre observando, raramente participando. Estamos no meio de uma brincadeira, respondeu Carmen, tentando manter a naturalidade. Pode esperar um pouco? Não, não pode, insistiu Soledad, agora em espanhol rápido demais para que Gustavo compreendesse. Ele ligou de novo. Está perdendo a paciência. Carmen empalideceu. Levantou-se, desculpando-se rapidamente. Problema familiar na Venezuela. Volto logo. Enquanto as irmãs saíam apressadas, Gustavo ficou ali, sozinho com Laura, sentindo que algo não estava certo. Não era a primeira vez que testemunhava esse tipo de interação tensa entre as duas. Sempre cochichos, sempre olhares preocupados, sempre esse ar de segredo. No pequeno quarto que dividiam no final do corredor, as irmãs Gonzales enfrentavam mais uma crise. Ele disse que temos uma semana, sussurrou Soledad, as mãos tremendo enquanto fechava a porta. Uma semana, Carmen. Ou ele vai enviar aquelas fotos para a Polícia Federal e dizer que fomos nós que matamos aquele homem. Carmen sentou-se na beirada da cama, a cabeça entre as mãos. Eduardo Marques, que se apresentara como Roberto quando as recrutou, era mais perigoso do que haviam imaginado. Um criminoso experiente que as envolvera em uma teia de mentiras, chantagem e ameaças desde que chegaram ao Brasil, fugindo da crise venezuelana. Primeiro foram pequenos trabalhos, carregar pacotes suspeitos, entregar envelopes para pessoas estranhas. Depois, sem que percebessem, estavam testemunhando um crime, um acerto de contas que terminou com um homem morto. Eduardo garantiu que elas seriam as principais suspeitas se aquilo viesse à tona. Tinha fotos, impressões digitais, testemunhas compradas. E agora o plano final: usar as duas para destruir Gustavo Mendes, facilitando a tomada de controle da empresa pelo sócio traidor. Ricardo, tio, não posso fazer isso, murmurou Carmen, olhando para a irmã com olhos marejados. Não posso machucar aquela criança. E o que você sugere? Que a gente simplesmente conte tudo.
Vamos ser deportadas ou pior, presas. Soledad andava pelo quarto como um animal enjaulado. É só uma criança rica, de um homem rico. Ela vai ficar bem. Carmen levantou-se de súbito, segurando os ombros da irmã. Você realmente acredita nisso? Depois de tudo o que vimos aqui? Aquele homem perdeu o amor da vida dele. Está tentando se reconstruir. E Laura? Ela não tem culpa de nada. E nós? Temos culpa de ter nascido pobres em um país que desmoronou. De ter que fugir para não morrer de fome. A voz de Soledad tremia de raiva e medo. Esse é o jogo, Carmen. Os ricos sempre vencem. A gente só está tentando sobreviver. Um silêncio pesado caiu entre as duas. Carmen caminhou até a janela, observando o pôr do sol que tingia o céu de São Paulo. Pensou em Laura, em seus sorrisos inocentes, em como confiava nela completamente. Pensou em Gustavo, um homem quebrado tentando juntar os próprios pedaços por amor à filha. Acho que há uma saída, disse finalmente, virando-se para a irmã. Mas é arriscada. Que vamos precisar confiar em alguém que talvez nos odeie quando souber a verdade. Ricardo Alvarez encarava a tela do computador com impaciência crescente. Os números não mentiam. A Mendes Têxtil estava se recuperando rapidamente das perdas do ano anterior. A expansão para o Nordeste, o investimento japonês, os novos contratos de exportação, tudo indicava que a empresa não só sobreviveria à crise pessoal de Gustavo, mas sairia fortalecida. Maldito seja, murmurou para si mesmo, fechando violentamente o laptop. 15 anos. 15 anos dedicados àquela empresa. Primeiro como funcionário de confiança do velho Antônio Mendes, depois como sócio minoritário quando o patriarca resolveu passar o bastão. Mas não para ele, que havia sacrificado juventude, relacionamentos, tudo pela Mendes Têxtil. Não, o velho escolheu o filho mimado, recém-saído da faculdade, cheio de teorias e pouca prática. O celular vibrou sobre a mesa. Era Eduardo. Diga que tem boas notícias, atendeu sem rodeios. Depende do que você considera bom. A voz do outro lado soava tensa. As garotas estão hesitando. A mais velha criou apego à criança. Ricardo praguejou baixo. Você disse que elas eram confiáveis, que fariam qualquer coisa para evitar a deportação. E farão, garantiu Eduardo. Só precisam de um incentivo maior. Mais dinheiro. Já estou arriscando tudo nesse plano. Se Gustavo descobrir... Ele não vai descobrir, cortou Eduardo. Quando terminarmos, ele estará tão destruído que vai implorar para você assumir a empresa. Um empresário que perde a esposa e depois a filha? Quem confiaria em alguém tão azarado para liderar um império? Ricardo passou a mão pelo rosto, pensativo. O plano parecia perfeito quando o conceberam. Usar as imigrantes vulneráveis para se aproximar de Gustavo, ganhar sua confiança e então simular um acidente fatal com a menina. A culpa seria das babás negligentes, que desapareceriam logo em seguida, deixando um pai devastado e uma empresa à deriva. Quanto elas querem? Perguntou finalmente. Mais 100 mil. Cada uma. Isso é um absurdo. Já concordamos com 50. Inflação, meu amigo, riu Eduardo sem humor. O custo de uma vida subiu. Ricardo sentiu o estômago revirar. Não era um assassino. Nunca quisera realmente machucar a menina. Apenas removê-la da equação. Enviá-la para longe. Talvez para adoção em outro estado. Mas Eduardo havia deixado claro que acidentes falsos tendiam a se tornar reais quando investigados de perto. Tudo bem, cedeu finalmente. Mas quero garantias de que dessa vez vai acontecer. Estou cansado de esperar. Sábado, respondeu Eduardo. No Parque Ibirapuera, durante o passeio semanal. Multidão, confusão, a criança some. Simples assim. Ao desligar, Ricardo ficou encarando o vazio de seu escritório luxuoso. Em algum lugar, enterrada sob camadas de ambição e ressentimento, sua consciência tentava emergir. Imagens de Laura, a afilhada que embalara no hospital logo após o nascimento, para quem comprara o primeiro ursinho de pelúcia, tentavam penetrar a couraça que construíra. Mas era tarde demais para voltar atrás. O plano estava em movimento e ele não podia parar agora. Não quando estava tão perto de ter o que sempre mereceu. A chuva caía pesada naquela quarta-feira, quando Dona Zélia encontrou o envelope. Estava fazendo a limpeza semanal no quarto das irmãs. Gonzales, algo que insistia em fazer pessoalmente, apesar dos protestos de Carmen.
Casa limpa reflete alma limpa, costumava dizer a governanta, com aquela sabedoria simples de quem viveu o suficiente para conhecer os cantos escuros da natureza humana. O envelope estava escondido dentro de um livro infantil, daqueles que Carmen lia para Laura antes de dormir. Não era da natureza de Dona Zélia bisbilhotar, mas algo, talvez instinto, talvez experiência, a fez abri-lo. O conteúdo a deixou gelada. Fotos das irmãs Gonzales ao lado de um homem desconhecido em frente a um galpão abandonado. Mais fotos, as duas carregando o que parecia ser um corpo enrolado em lona. E o pior, uma carta em espanhol, detalhando um plano para dar fim à menina Mendes no próximo sábado, no Parque Ibirapuera. A governanta sentou-se na beirada da cama, as pernas subitamente fracas demais para sustentá-la. Por um momento, quis acreditar que havia entendido errado, que seu espanhol enferrujado a estava traindo. Mas as imagens não mentiam, nem as datas e horários detalhados no documento. Meu Deus do céu, sussurrou, fazendo o sinal da cruz. O que eu faço agora? A resposta veio imediatamente, contar a Gustavo, é claro. Ligar para a polícia, impedir aquela loucura antes que fosse tarde demais. Mas então, lembrou-se da expressão de Carmen ao embalar Laura para dormir na noite anterior, do cuidado genuíno que demonstrava, da paciência infinita, do carinho que parecia impossível de fingir. Havia algo errado naquela história. Guardou o envelope no bolso do avental e desceu as escadas, decidida a confrontar Carmen assim que ela voltasse do passeio matinal com Laura. Precisava ouvir a verdade dos lábios dela antes de tomar qualquer decisão. No parquinho próximo ao condomínio, Carmen empurrava Laura no balanço infantil, observando o sorriso largo da menina cada vez que subia um pouco mais alto. Ao redor delas, outras babás conversavam em pequenos grupos, trocando histórias sobre seus patrões, reclamando de salários, compartilhando dicas sobre como acalmar crianças com cólicas ou pesadelos. Carmen mantinha-se afastada desses grupos. Tinha medo de fazer amizades, de se envolver, de ter que mentir ainda mais. Sua vida já era uma teia de mentiras suficientemente complexa. Mais alto, pedia Laura em sua linguagem ainda limitada, mas cada dia mais clara. Só mais um pouquinho, Micielo, respondeu Carmen, rindo da empolgação da pequena. Se for mais alto, você vai voar até as nuvens. Voar, repetiu a menina, batendo palmas. Foi nesse momento que Carmen notou a mulher. Alta, elegante, com cabelos escuros presos num coque severo. Observava-a fixamente do outro lado da praça, sem disfarçar o interesse. Quando seus olhares se cruzaram, a mulher começou a caminhar em sua direção. O coração de Carmen acelerou. Seria alguém enviado por Eduardo para vigiá-la? Ou pior, para garantir que o plano seria executado no sábado? Olá, disse a desconhecida ao se aproximar. Você deve ser Carmen, a babá da pequena Laura Mendes. Carmen instintivamente puxou o balanço para mais perto, colocando-se entre a mulher e a criança. Sim, sou eu. E quem é você? Ei. Mulher sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Meu nome é Beatriz Andrade. Sou advogada e acho que temos muito o que conversar sobre o seu empregador. Não entendo, disse Carmen, sentindo o estômago afundar. Se o Sr. Mendes precisa falar comigo, ele sabe onde me encontrar. Não é sobre Gustavo Mendes que quero falar, respondeu Beatriz, abaixando a voz. É sobre Ricardo Álvares e sobre um homem chamado Eduardo Marques ou Roberto, como ele prefere ser chamado por suas funcionárias. O mundo pareceu congelar ao redor de Carmen. Como aquela mulher sabia? Não sei do que você está falando, murmurou pegando Laura no colo e preparando-se para sair dali o mais rápido possível. Sei sobre as fotos, continuou Beatriz, bloqueando sutilmente seu caminho. Sobre a chantagem. Sobre o plano para sábado. Carmen sentiu as pernas fraquejarem. Quem é você realmente? Alguém que pode ajudar se você estiver disposta a fazer a coisa certa, respondeu a mulher, estendendo um cartão. Me ligue hoje, sozinha. Tenho uma proposta que pode salvar você, sua irmã e principalmente esta criança inocente. Antes que Carmen pudesse responder, Beatriz se afastou com a mesma elegância com que chegara, misturando-se rapidamente entre os pedestres na calçada movimentada. Com Laura segura em seus braços, Carmen olhou para o cartão em sua mão trêmula. Beatriz Andrade,
investigadora particular, e um número de telefone. No verso escrito à mão, uma mensagem que fez seu sangue gelar. Sei que você quer fazer a coisa certa. Não é tarde demais. Gustavo sabia que algo estava errado assim que entrou em casa naquela noite. O silêncio era diferente. Não era o silêncio pacífico de uma casa em ordem, mas o silêncio tenso que precede tempestades. Dona Zélia o esperava na sala, as mãos inquietas alisando e realizando o mesmo ponto do avental. Em 15 anos trabalhando juntos, nunca a vira tão agitada. O que aconteceu? Perguntou ele, largando a pasta sobre o sofá. É a Laura? A menina está bem, apressou-se a responder a governanta. Está dormindo. Carmen acabou de colocá-la na cama. Então, Dona Zélia hesitou, olhando para as próprias mãos por um momento antes de encará-lo. Preciso mostrar uma coisa ao senhor. Algo que encontrei hoje, no quarto das irmãs Gonzales. Ela estendeu o envelope, agora um pouco amassado de tanto ser segurado ao longo do dia. Gustavo o pegou com uma expressão confusa. Zélia, você sabe que não temos o costume de vasculhar os pertences dos funcionários. Se havia algo particular. Abra, interrompeu ela com uma firmeza incomum. Por favor, Dr. Gustavo, abra. O tom de sua voz, urgente, quase desesperado, fez com que ele obedecesse sem mais questionamentos. À medida que examinava o conteúdo, seu rosto foi perdendo a cor. Quando terminou de ler a carta, seus olhos estavam duros como pedra. Onde estão elas agora? Perguntou com uma calma forçada, que mal disfarçava a fúria crescente. Carmen está no quarto da Laura. Soledad saiu há 1 hora. Disse que ia comprar algum remédio para dor de cabeça. Gustavo já estava a caminho das escadas, quando Dona Zélia o deteve pelo braço. Espere, doutor. Tem mais. Ele se voltou impaciente. O que mais poderia haver? Já tinha provas suficientes de que as mulheres em quem confiara a vida de sua filha planejavam matá-la, ou sequestrá-la, ou sabe-se lá o quê. Carmen me procurou hoje à tarde, continuou a governanta, antes de eu mostrar isso a você. Ela contou tudo. Contou o que exatamente? Sobre a chantagem. Sobre como ela e a irmã foram coagidas a participar desse plano. Sobre como Ricardo está por trás de tudo. A menção ao nome do sócio e amigo de infância atingiu Gustavo como um soco no estômago. Ricardo? O que ele tem a ver com isso? Tudo segundo Carmen. Foi ele quem contratou um tal de Eduardo para recrutar as meninas. A ideia era usar 2 imigrantes vulneráveis, com passado complicado, para se aproximar de você e, no momento certo, fazer mal a Laura. Gustavo sentou-se pesadamente no sofá, a mente tentando processar a enormidade da traição. Ricardo, seu melhor amigo, o padrinho de Laura, o homem que segurou sua mão no hospital quando Patrícia morreu. Por quê? A murmurou mais para si mesmo que para Dona Zélia. Poder, dinheiro, o de sempre, respondeu a governanta com a sabedoria de quem já viu muitas traições ao longo da vida. Carmen disse que Ricardo sempre se sentiu merecedor da empresa, que seu pai deveria ter deixado o controle para ele, não para você. Gustavo fechou os olhos, lembrando-se de conversas antigas, olhares que não compreendeu na época, comentários sutis que pareciam inofensivos no momento. Como pôde ser tão cego? E por que Carmen está contando isso agora? O plano não era para sábado, porque ela se apegou à menina. A nossa Laura, respondeu Dona Zélia, sentando-se ao lado dele. E por quê? Bem, acho que ela se apegou a você também, doutor. Disse que não conseguiria viver sabendo que destruiu uma família que já sofreu tanto. Algo se agitou dentro de Gustavo, uma emoção que não conseguia nomear, misturada à raiva e ao medo que dominavam seus pensamentos. Não posso simplesmente acreditar nela, Zélia. Essas fotos... A carta. Eu sei. Por isso ela sugeriu um plano. Um jeito de pegar Ricardo e esse tal Eduardo em flagrante, provando tudo. Gustavo ergueu o olhar, encontrando os olhos sinceros da governanta, que era quase uma mãe para ele desde a adolescência. Que plano? Carmen observava Laura dormir, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo, os cachinhos escuros espalhados pelo travesseiro. Quantas noites passara assim, velando o sono daquela criança, que sem querer havia aberto uma brecha em seu coração blindado. Perdão-me, Ângel, sussurrou acariciando levemente a bochecha da menina, por quase ter sido um monstro na sua vida.
O som da porta se abrindo fez com que ela se virasse rapidamente. Gustavo estava parado ali, o rosto uma máscara ilegível, os olhos fixos nela com uma intensidade que a fez recuar instintivamente. Dona Zélia me contou tudo, disse ele, a voz baixa para não acordar Laura. Mostrou o envelope também. Carmen assentiu resignada. Já esperava por isso desde que confessara a governanta horas atrás. Parte dela até se sentiu aliviada. O peso do segredo havia se tornado insuportável. Entendo se quiser chamar a polícia, disse ela, mantendo a dignidade apesar do medo. Só peço que me deixe explicar tudo antes. Não para me justificar, mas para que você tenha todas as informações. Gustavo aproximou-se do berço, observando a filha por um momento, antes de encarar a babá novamente. Por que devo acreditar em você agora? Como sei que isso não é mais uma manipulação? Era uma pergunta justa. Carmen respirou fundo, buscando as palavras certas. Não tenho como provar minhas intenções agora. Só posso provar com ações. É por isso que me ofereci para ajudar a deter Ricardo e Eduardo, mesmo sabendo que posso acabar presa ou deportada depois. Ela estendeu a mão, mostrando o cartão que recebera mais cedo. Esta mulher me abordou hoje no parque. Sabe sobre o plano, sobre tudo. Disse que pode ajudar, mas preciso ligar para ela. Acho que ela está investigando Ricardo por outros motivos. Gustavo pegou o cartão, examinando-o com desconfiança. Beatriz Andrade. Nunca ouvi falar. Nem eu até hoje. Mas ela sabia detalhes que só alguém muito próximo ao caso conheceria. Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pela respiração suave de Laura. Dona Zélia mencionou um plano, disse Gustavo finalmente. Algo para pegar Ricardo em flagrante. Carmen assentiu, grata por ele ao menos estar considerando a possibilidade. Sim, se seguirmos com o plano original, o passeio no Ibirapuera no sábado, mas com a polícia preparada, poderíamos capturar Eduardo no ato, e com ele chegar até Ricardo. Usando minha filha como isca, completou Gustavo, a voz carregada de ceticismo. Você realmente acha que eu permitiria isso? Não como isca real, apressou-se Carmen. Poderíamos usar uma boneca no carrinho, coberta por mantas. De longe pareceria a Laura. Eduardo não se aproximaria o suficiente para perceber a diferença até ser tarde demais. E onde estaria minha filha durante essa encenação? Em segurança, com você, ou com alguém de sua total confiança. Gustavo começou a andar pelo quarto, pensativo. A ideia era arriscada, mas poderia funcionar. Se Ricardo estava mesmo tramando contra ele, usando aquelas mulheres para atingir Laura, precisava de provas concretas. Palavras e acusações não seriam suficientes contra um homem com a influência e os recursos de Ricardo Álvares. E sua irmã? Perguntou subitamente. Ela está nesse plano também? Carmen hesitou. Soledad está com medo. Eduardo a tem sob controle mais do que a mim. Ele a machucou algumas vezes. Fisicamente, quero dizer. A expressão de Gustavo se suavizou um pouco. Por trás da raiva e da desconfiança, ainda havia o homem que se comovera com a história de duas imigrantes fugindo de um país em colapso. Você entende que não posso simplesmente confiar em você agora, não é? Que preciso de mais do que palavras. Entendo, respondeu ela, sustentando seu olhar. É por isso que sugiro ligarmos para essa investigadora, juntos, agora. Se ela estiver disposta a nos ajudar, talvez tenhamos uma chance de fazer isso dar certo. Gustavo olhou novamente para a filha adormecida, tão pequena, tão vulnerável. Depois para a mulher que, por 3 meses, cuidara dela com um afeto que parecia genuíno demais para ser fingido. Tudo bem, decidiu finalmente. Vamos ligar para ela. Mas se eu sentir por um segundo sequer que isso é outra armadilha... Não é, interrompeu Carmen suavemente. Estou escolhendo. Um lado, Gustavo. O lado dela, apontou para Laura, e o seu. Enquanto saíam do quarto infantil, deixando a pequena Laura protegida em seu sono inocente, nenhum dos dois notou a sombra que se movia no corredor escuro. Soledad, que retornara sem ser notada, ouvira o suficiente para saber que a irmã havia traído o plano. E, junto com ele, talvez a única chance que tinham de escapar das garras de Eduardo. Com os olhos marejados de lágrimas, medo ou raiva, nem ela mesma sabia distinguir. Tirou o celular do bolso e digitou uma mensagem rápida.
Ela contou tudo. Estão planejando uma armadilha para sábado. Do outro lado da cidade, em seu apartamento luxuoso, Ricardo Álvares recebeu a mensagem com um sorriso frio. Ao seu lado, Eduardo Marques já preparava uma alternativa para o plano original. Se eles querem jogar, murmurou Ricardo, servindo-se de uma dose generosa de uísque, vamos jogar, mas com as minhas regras. Enquanto isso, em um hotel discreto no centro da cidade, Beatriz Andrade organizava documentos e gravações acumuladas ao longo de meses de investigação. Entre eles, um em particular se destacava. A cópia de um antigo contrato da Mendes Têxtil, assinado pelo falecido pai de Gustavo, com uma cláusula específica sobre a sucessão da empresa que nunca havia sido revelada ao filho. Finalmente, murmurou para si mesma quando o telefone tocou, exibindo um número desconhecido. A peça que faltava no quebra-cabeça. Capítulo 3, O Resgate. A noite caía sobre São Paulo quando 3 pessoas se reuniram em torno da mesa de jantar, na cobertura dos Mendes. Gustavo, tenso e alerta, observava a interação entre Carmen e a mulher que havia se apresentado como Beatriz Andrade. Dona Zélia permanecia em pé, próxima à porta como uma sentinela silenciosa. No andar de cima, Laura dormia alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Estou investigando Ricardo Álvares há quase 1 ano, explicava Beatriz, abrindo uma pasta sobre a mesa. Não apenas por causa deste caso, mas por uma série de fraudes empresariais que ele vem cometendo. Por quê? Perguntou Gustavo, ainda desconfiado. Quem está pagando por essa investigação? Beatriz sorriu, compreendendo a cautela. Originalmente, fui contratada pela viúva de Maurício Portela. Lembra-se dele? O nome atingiu Gustavo como um raio. Maurício havia sido o contador-chefe da Mendes Têxtil por mais de 2 décadas, trabalhando diretamente com seu pai. Morrera de forma trágica, um aparente suicídio, semanas antes do falecimento do velho Antônio Mendes. Maurício não se matou, continuou Beatriz, interpretando corretamente a expressão de Gustavo. Ele descobriu que Ricardo estava desviando dinheiro da empresa há anos, com contas fantasmas no exterior, contas que continuam ativas, por sinal. A investigadora tirou mais documentos da pasta, extratos bancários, transferências, documentos com assinaturas que Gustavo reconheceu imediatamente. Como conseguiu isso? Métodos não convencionais, digamos assim, respondeu ela enigmática. O importante é que são provas reais. E há mais. Ela deslizou um documento amarelado sobre a mesa. Era uma cópia do testamento de Antônio Mendes, com uma cláusula sublinhada em vermelho. Em caso de falecimento prematuro de meu filho, Gustavo Mendes, ou incapacidade permanente que o impeça de administrar a empresa, todas as suas ações serão transferidas para sua descendência direta, sob tutela de Ricardo Álvares, até a maioridade legal do herdeiro. Leu Gustavo em voz alta, o estômago revirando com cada palavra. Isso significa que, se algo acontecer com você, Ricardo assume o controle total da empresa até que Laura complete 18 anos, completou Beatriz. E convenhamos, acidentes acontecem com frequência durante esse período. Carmen sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A crueldade do plano era ainda mais profunda do que imaginara. Não era apenas sobre tirar a menina de cena. Era sobre criar um caminho direto para que Ricardo assumisse a empresa por quase 2 décadas. Mas, se Laura desaparecesse, perguntou Gustavo, a voz quase quebrando ao pronunciar aquelas palavras, a cláusula não seria ativada. Exatamente, confirmou Beatriz. É por isso que o plano mudou. Inicialmente, Eduardo Marques foi contratado para apenas remover Laura da equação. Um falso acidente, um desaparecimento inexplicável, algo que destruísse você emocionalmente, te levasse à beira do colapso, talvez até ao suicídio. E quando isso não aconteceu, continuou Carmen, compreendendo agora a extensão da manipulação, eles adaptaram o plano. Não seria mais apenas a Laura, seria você também. 2 acidentes separados, aparentemente sem relação. Beatriz assentiu. Primeiro a filha, depois o pai devastado que não consegue seguir em frente. Perfeitamente compreensível para qualquer um. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto Gustavo digeria aquelas informações. A traição de Ricardo, seu amigo de infância, parecia incompreensível.
E, no entanto, ao olhar para trás para pequenos sinais ignorados ao longo dos anos, tudo começava a fazer um terrível sentido. Como você descobriu sobre Carmen e Soledad? Perguntou finalmente, voltando-se para Beatriz. Interceptei comunicações entre Eduardo e Ricardo. Quando entendi que estavam recrutando 2 imigrantes para o trabalho sujo, comecei a monitorar as atividades delas também. Foi arriscado abordar Carmen diretamente, mas algo me dizia que ela não estava totalmente comprometida com o plano. Carmen baixou o olhar envergonhada. Eu deveria ter feito algo antes. Deveria ter contado tudo assim que percebi o que estava acontecendo. O medo é uma arma poderosa, respondeu Beatriz com gentileza surpreendente. Eduardo Marquês é especialista em usá-lo. Você não é a primeira a cair na armadilha dele. Gustavo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A cidade brilhava lá fora. Milhões de luzes pontilhando a escuridão, como se nada estivesse errado no mundo. Como se sua vida não estivesse desmoronando pela segunda vez em menos de 2 anos. O que sugere que façamos? Perguntou sem se virar. Não podemos simplesmente ir à polícia agora, respondeu Beatriz. Ricardo tem contatos lá. Precisamos pegá-los em flagrante com provas irrefutáveis. O plano do parque, murmurou Carmen. Pode funcionar, mas precisamos modificá-lo. Beatriz assentiu, aproximando-se da mesa para esboçar um esquema rápido em um papel. O essencial é que Eduardo acredite que tudo está acontecendo como o planejado. Para isso, Soledad precisa continuar fingindo que está do lado deles. Soledad? Carmen sentiu um aperto no peito. Não sei se podemos confiar nela. Ela está assustada, vulnerável. Eduardo a tem sob controle de um jeito que... Suas palavras foram interrompidas pelo som de passos apressados. Dona Zélia, que até então permanecera em silêncio, abriu a porta e espiou o corredor. É a Soledad, anunciou em voz baixa. Acabou de chegar. E não está sozinha. O coração de Carmen acelerou. Quem está com ela? Antes que a governanta pudesse responder, Soledad entrou na sala de jantar. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de quem chorou por horas. E logo atrás dela, Eduardo Marques, alto, elegante em seu terno caro, com um sorriso que não alcançava os olhos frios. Boa noite a todos, disse ele com falsa cordialidade. Espero não estar interrompendo nada importante. Carmen levantou-se num salto, o terror estampado em seu rosto. Gustavo imediatamente se colocou entre Eduardo e o corredor que levava ao quarto de Laura. Quem é você e o que está fazendo na minha casa? Perguntou com uma calma forçada. Roberto Almeida, respondeu o homem, estendendo a mão que ninguém aceitou. Sou o, digamos, responsável pelas senhoritas Gonzales no Brasil. Vim verificar se está tudo bem com elas. Beatriz permaneceu sentada, lentamente deslizando os documentos de volta para a pasta, sem tirar os olhos de Eduardo. Ele anotou franzindo levemente o senho. E a senhora é uma amiga da família, respondeu Gustavo antes que Beatriz pudesse dizer algo. E nós estávamos tendo uma conversa particular. Eduardo sorriu novamente, os olhos estudando cada detalhe da sala, cada pessoa, cada expressão. Claro, claro, não pretendo atrapalhar. Apenas queria confirmar os detalhes do passeio de sábado. Soledad mencionou algo sobre o Parque Ibirapuera. O olhar acusador que Carmen lançou à irmã foi respondido com lágrimas silenciosas. Soledad parecia uma marionete, os fios invisíveis claramente nas mãos do homem ao seu lado. Sim, estava pensando em levar Laura para ver os cisnes, respondeu Carmen, tentando manter a voz firme. Ela nunca esteve lá. Maravilhoso, exclamou Eduardo com entusiasmo exagerado. As crianças adoram aquele parque. Talvez eu apareça por lá também para um momento de lazer. A ameaça velada pairou no ar como um veneno invisível. Gustavo deu um passo à frente, a paciência se esgotando rapidamente. Agradeço sua visita, Sr. Almeida, mas já está tarde e temos assuntos a resolver. Eduardo assentiu, sem se abalar com a hostilidade evidente. Certamente. Só preciso de um momento a sós com Carmen para discutir alguns detalhes administrativos sobre seu visto de trabalho. Não. A resposta de Gustavo foi imediata e cortante. Qualquer conversa que precise ter com meus funcionários pode ser feita durante o expediente normal e na minha presença. Algo escureceu nos olhos de Eduardo, um lampejo de raiva rapidamente controlado. Como quiser,
Nesse caso, voltarei amanhã, em horário comercial. Ele se virou para sair, mas parou junto a Soledad, sussurrando algo em seu ouvido que fez a jovem empalidecer ainda mais. Até amanhã, senhoras e senhores. Despediu-se com uma pequena reverência teatral. Foi um prazer conhecê-los. Quando a porta finalmente se fechou atrás dele, Carmen desabou na cadeira, tremendo visivelmente. Soledad permaneceu parada como uma estátua, até que Dona Zélia gentilmente a conduziu para sentar-se também. Ele sabe, murmurou Carmen, olhando para Beatriz. Ele percebeu quem você é. Provavelmente, concordou a investigadora surpreendentemente calma. O que significa que precisamos agir mais rápido do que planejamos. Ele vai reportar a Ricardo imediatamente. Gustavo pegou o telefone. Vou ligar para a polícia agora mesmo. Não! Exclamaram Carmen e Beatriz em uníssono. Ricardo tem contatos na polícia, lembra? Continuou Beatriz. Se você fizer uma denúncia formal agora, sem provas concretas não vai dar em nada. E vai colocar a todos em perigo. Então o que sugere? Que eu simplesmente espere até que eles tentem algo contra minha filha? Soledad, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou a voz embargada. Eduardo mudou o plano. Não vai ser mais no sábado. Todos se viraram para ela. Carmen aproximou-se da irmã, segurando suas mãos. O que você sabe, Sol? O que ele te disse? Vai ser amanhã, respondeu Soledad, as lágrimas agora correndo livremente. Durante a tarde, quando você normalmente leva Laura para o parquinho, ele tem homens posicionados. Vão fazer parecer um sequestro comum, desses que acontecem todos os dias na cidade. Gustavo sentiu o sangue gelar nas veias. E por que você está nos contando isso agora? Por que deveríamos acreditar em você depois de tudo? Soledad ergueu o olhar, enfrentando Gustavo pela primeira vez. Porque ele disse que, se eu não ajudasse, mataria Carmen também. E eu posso ter feito muitas coisas erradas na vida, Sr. Mendes, mas não conseguiria viver sabendo que causei a morte da minha única irmã. Carmen abraçou Soledad apertado, ambas agora chorando abertamente. Gustavo trocou olhares com Beatriz, que parecia avaliar rapidamente todas as opções disponíveis. Temos que tirar Laura daqui esta noite, disse finalmente a investigadora. Levá-la para um lugar seguro que nem Ricardo nem Eduardo conheçam. Para onde? Perguntou Gustavo, a mente correndo para encontrar uma solução. Todos os lugares óbvios, casa de campo, apartamento na praia, Ricardo conhece. Dona Zélia, que até então observava tudo em silêncio, deu um passo à frente. Minha irmã tem uma pequena pousada em Paraty. Lugar simples, mas limpo e isolado. Ninguém pensaria em procurar a filha de Gustavo Mendes lá. Beatriz concordou. Pode funcionar. Mas você não pode ir, Gustavo. Eles estarão observando seus movimentos. Precisamos que você mantenha sua rotina normal. Vá para o escritório amanhã como se nada tivesse acontecido. Está louca? Não vou me separar da minha filha. É a única maneira de protegê-la, insistiu Beatriz. Se você desaparecer com ela, eles saberão que o plano foi descoberto. Precisamos manter a farsa por mais um dia. Apenas um dia para reunir as provas e pegá-los em flagrante. Gustavo passou as mãos pelos cabelos, o desespero claro em cada gesto. E quem levaria Laura? Quem posso confiar com a vida dela? Um silêncio pesou na sala. Então, para surpresa de todos, Soledad se manifestou. Carmen. Carmen deveria ir com ela. Ninguém cuida melhor de Laura do que minha irmã. Gustavo olhou para Carmen, a mulher que há poucas horas descobrira estar envolvida num plano para machucar sua filha. A mesma mulher que arriscara tudo para contar a verdade, para tentar proteger Laura. Você iria? Perguntou ele, a voz carregada de emoção contraditória, desconfiança, esperança, medo. Carmen assentiu, os olhos ainda marejados. Protegerei Laura com minha própria vida, se for preciso. Você tem minha palavra. Palavras não significam muito agora, respondeu ele duramente. Então não confie em palavras, interveio Beatriz. Confie em ações. Carmen poderia ter seguido com o plano. Poderia ter traído você de 1000 maneiras. Em vez disso, ela está aqui, expondo-se ao perigo. Gustavo olhou para cada rosto na sala, avaliando opções, calculando riscos. Finalmente, seus olhos pousaram novamente em Carmen. Se algo acontecer com minha filha, não vai acontecer, garantiu ela, sustentando seu olhar.
Prometo, Gustavo. Vou protegê-la como se fosse minha. A madrugada já avançava quando o carro de Dona Zélia deixou a garagem do prédio, levando Carmen e Laura adormecida no banco traseiro. Beatriz seguia em outro veículo, alguns metros atrás, garantindo que não estavam sendo seguidos. No apartamento, Gustavo permanecia acordado, encarando a cidade pela janela de seu escritório, um copo de uísque intocado na mesa ao lado. Soledad havia sido levada para um hotel discreto no centro, protegida por um segurança de confiança de Beatriz. A casa estava estranhamente vazia e silenciosa. O telefone tocou, cortando o silêncio como uma navalha. Era Ricardo. Soube que teve um visitante inesperado esta noite, disse ele sem preâmbulos. O Roberto é um tanto impulsivo às vezes. Espero que não tenha causado problemas. Gustavo respirou fundo, forçando-se a soar natural. Nada que eu não pudesse administrar. Mas confesso que fiquei surpreso com a visita. Ele está apenas preocupado com as moças. Sabe como são esses imigrantes? Sempre precisando de supervisão extra. A casualidade com que Ricardo falava sobre as mulheres que planejava usar como bodes expiatórios fez o estômago de Gustavo revirar de nojo. Como não percebera antes a crueldade por trás da fachada amigável? Claro, respondeu mantendo a voz neutra. Algum outro motivo para ligar tão tarde? Uma breve hesitação do outro lado. Só queria confirmar nossa reunião de amanhã com os investidores chineses. É um contrato importante, não podemos perder. Estarei lá, garantiu Gustavo. Como sempre. Excelente. Ah, e Gustavo, dê um beijo na pequena Laura por mim. Faz tempo que não a vejo. O telefone desligou antes que Gustavo pudesse responder. A menção ao nome da filha, vinda daqueles lábios, soou como uma profanação. Ele apertou o copo com tanta força que quase o quebrou. Seu celular vibrou com uma mensagem de Beatriz. Chegaram seguras. Ninguém os seguiu. Uma onda de alívio percorreu seu corpo, imediatamente substituída por uma nova onda de tensão. Laura estava a salvo por enquanto, mas o jogo ainda não havia terminado. E o próximo movimento seria crucial. Em uma pousada simples à beira-mar, cercada por montanhas e pela Mata Atlântica, Carmen ninava Laura de volta ao sono após a longa viagem. A menina havia acordado assustada em um ambiente desconhecido, mas a voz suave de Carmen cantando a mesma canção venezuelana de sempre a acalmou rapidamente. O quarto era simples, uma cama de casal, um berço improvisado, paredes de um branco desbotado pelo tempo e pela maresia, tão diferente do luxuoso apartamento em São Paulo, e ainda assim, de alguma forma, mais acolhedor naquele momento de crise. Descanse, mi cielo, sussurrou Carmen, observando Laura finalmente adormecer. Amanhã será um dia melhor, prometo. Um leve bater na porta anunciou a chegada de Leonor, a irmã de Dona Zélia, uma senhora de rosto amável e olhos perspicazes, carregando uma bandeja com chá e biscoitos. A menina já dormiu? Perguntou em voz baixa, colocando a bandeja sobre a pequena mesa perto da janela. Carmen assentiu, afastando-se do berço para não perturbar o sono de Laura. Obrigada por nos receber assim, tão de repente. Zélia me explicou que é uma emergência familiar, respondeu a senhora, sem fazer perguntas adicionais. O chá vai ajudar você a relaxar. Parece que está carregando o mundo nos ombros, menina. Carmen sorriu tristemente, aceitando a xícara fumegante. Algo parecido. Quando Leonor saiu, Carmen sentou-se junto à janela, observando a lua refletida no mar calmo da baía. Pensou em Gustavo, sozinho naquele apartamento vazio, provavelmente consumido pela preocupação. Pensou em Soledad, em como chegaram àquele ponto. Duas jovens venezuelanas que só queriam uma vida melhor, agora enredadas numa trama de ganância e vingança. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era Beatriz. Plano em andamento. Ricardo confirmou reunião com Gustavo amanhã. Mantenha-se em alerta e não se comunique com ninguém além de mim. Carmen respondeu com um simples ok. Desligou o celular e o escondeu dentro da bolsa. Em seguida, aproximou-se novamente do berço improvisado onde Laura dormia. Os pequenos punhos fechados ao lado do rosto, a respiração suave e regular. Vou consertar isso, prometeu baixinho, acariciando levemente o cabelo da menina. Por você, por seu pai e até por mim mesma. Lá fora as ondas quebravam suavemente na praia,
um ritmo constante e tranquilizador. Carmen permitiu-se, finalmente, algumas horas de descanso, sabendo que o dia seguinte exigiria toda a sua força e coragem. A manhã em São Paulo amanheceu cinzenta, com uma garoa fina que envolvia os edifícios em uma névoa melancólica. Gustavo Mendes saiu de seu apartamento no horário habitual, vestindo um de seus ternos impecáveis, a pasta de couro italiana na mão, a expressão séria de sempre. Para qualquer observador casual, e ele sabia que estava sendo observado, parecia apenas mais um dia na vida do empresário. Dentro do carro, com o motorista de sempre, permitiu-se verificar rapidamente o celular. Nenhuma mensagem nova de Carmen ou Beatriz. Isso era bom. Significava que tudo continuava conforme o planejado. Ao chegar no imponente edifício sede da Mendes Têxtil, cumprimentou os seguranças e recepcionistas com a cordialidade habitual. No elevador, sozinho por alguns segundos, fechou os olhos e respirou fundo, preparando-se para o momento em que enfrentaria Ricardo face a face. A secretária o recebeu com um sorriso. Bom dia, Sr. Mendes. O Sr. Álvares já está na sala de reuniões com os investidores chineses. Pediram para avisá-lo, assim que chegasse. Obrigado, Mônica. Leve café para todos, por favor. Gustavo ajeitou a gravata, ergueu o queixo e entrou na sala de reuniões com a postura confiante que todos esperavam dele. 5 homens asiáticos, vestidos formalmente, levantaram-se para cumprimentá-lo. E lá estava Ricardo, sorrindo abertamente, como se não estivesse planejando a destruição de seu suposto melhor amigo. Gustavo, estávamos falando de você, exclamou aproximando-se para um abraço que Gustavo aceitou rigidamente. Contava aos nossos amigos sobre o projeto de expansão no Nordeste. As próximas 2 horas foram um exercício de autocontrole para Gustavo. Conduzir a reunião, discutir projeções financeiras, responder perguntas técnicas, tudo enquanto observava cada movimento de Ricardo, cada olhar furtivo para o relógio, cada mensagem de texto enviada discretamente por baixo da mesa. Às 11h30, Ricardo pediu licença para atender uma ligação urgente. Quando retornou minutos depois, seu rosto demonstrava uma agitação mal disfarçada. Tudo bem? Perguntou Gustavo, interrompendo sua apresentação com falsa preocupação. Sim. Apenas um problema com um fornecedor, respondeu Ricardo rapidamente. Por favor, continue. Às 12h45, a reunião foi concluída com sucesso. Os investidores chineses pareciam satisfeitos, prometendo uma resposta final na próxima semana. Enquanto se despediam, o celular de Gustavo vibrou no bolso. Uma mensagem de Beatriz. Estão se movendo. Homens posicionados no parquinho. Aguarde instruções. Um almoço para celebrar? Propôs Ricardo, pousando a mão no ombro de Gustavo com familiaridade. Aquele restaurante japonês que você gosta. Infelizmente não posso, respondeu Gustavo, forçando um sorriso. Prometi a Carmen que passaria em casa para almoçar com Laura. Você sabe como ela fica quando quebro promessas. Um brilho estranho passou pelos olhos de Ricardo. Claro. Família em primeiro lugar sempre. Talvez outro dia. Eles se separaram no lobby do prédio. Gustavo entrou em seu carro e instruiu o motorista a levá-lo para casa, consciente de que provavelmente estava sendo seguido. Enquanto isso, no parquinho próximo ao condomínio de Gustavo, 2 homens aguardavam pacientemente, observando cada babá que chegava com seus pequenos. A ausência de Carmen e Laura começava a gerar inquietação. Um deles verificou o relógio novamente. 13h15, bem além do horário habitual em que a venezuelana costumava trazer a menina. Naquele mesmo momento, em uma cafeteria próxima, Soledad Gonzalez sentava-se nervosamente, mexendo uma xícara de café que não bebia. Do outro lado da rua, na van de vigilância improvisada, Beatriz monitorava cada movimento. O telefone de Soledad tocou exatamente como previsto. Onde está sua irmã? A voz de Eduardo soou irritada do outro lado da linha. Não sei, respondeu Soledad, a voz trêmula seguindo o roteiro combinado. Ela não voltou para casa ontem à noite, depois que você saiu. Pensei que talvez você soubesse de algo. Um silêncio tenso. E a criança? Também não está em casa. Acho que Carmen a levou. Uma sequência de palavrões em espanhol seguida de instruções rápidas. Fique onde está. Vou mandar alguém buscá-la. E Soledad, se estiver mentindo para mim,
A ameaça ficou suspensa no ar. A ligação encerrou. Soledad guardou o telefone com mãos trêmulas e olhou brevemente para a van do outro lado da rua. Um sinal combinado. Em seguida, levantou-se e caminhou lentamente em direção à saída como instruída. Menos de 3 minutos depois, um carro preto estacionou em frente à cafeteria. 2 homens desceram e praticamente arrastaram Soledad para dentro. A van de Beatriz começou a segui-los à distância. O plano estava em movimento. A isca havia sido lançada. No apartamento, Gustavo aguardava ansiosamente por notícias. Havia chegado 10 minutos antes, mantendo a farsa de um pai voltando para almoçar com a filha. Dona Zélia, seguindo o plano, preparava a mesa como se realmente esperasse Carmen e Laura a qualquer momento. O celular de Gustavo tocou. Era Ricardo. Gustavo, algo terrível aconteceu. A voz do sócio soava preocupada. Uma atuação quase perfeita. Acabei de receber uma ligação de Roberto. Carmen desapareceu com Laura. Gustavo sentiu o coração acelerar, apesar de saber que era parte do plano. O quê? Como assim desapareceu? Ninguém sabe. Elas não foram ao parque hoje. Não estão em casa. Roberto está tentando localizar a irmã Soledad para obter informações. Meu Deus! Gustavo forçou a voz a soar desesperada, o que não foi difícil, considerando o estresse real da situação. Vou ligar para a polícia imediatamente. Não. A resposta veio rápida demais. Quer dizer, talvez seja melhor aguardarmos um pouco. Pode ser apenas um mal-entendido. Talvez Carmen tenha levado a menina a um médico ou a algum passeio diferente. Sem me avisar? Sem avisar ninguém? Gustavo elevou a voz, permitindo que a raiva real que sentia por Ricardo transbordasse. É da minha filha que estamos falando, Ricardo. Eu sei. Estou indo para aí agora. Chegarei em 15 minutos. Não faça nada até lá, por favor. A ligação foi encerrada. Gustavo trocou olhares com Dona Zélia, que havia escutado toda a conversa. Ele está vindo, disse simplesmente. Então o plano está funcionando, respondeu a governanta. Seu rosto normalmente amável agora endurecido pela determinação. Que Deus proteja a nossa menina. O telefone tocou novamente. Beatriz dessa vez. Estamos seguindo Soledad. Como previsto, Eduardo a pegou. Estão se dirigindo para um galpão em Guarulhos, próximo ao aeroporto. Ricardo está vindo para cá, informou Gustavo. Perfeito. Mantenha-o aí. Faça com que ligue para Eduardo na sua frente. Precisamos de uma confissão, mesmo que parcial. Gustavo desligou a mente correndo. Como faria Ricardo se entregar? Como o homem que considerou um irmão por tantos anos admitiria seu plano cruel na sua frente? A resposta veio como um lampejo. Rapidamente ligou para Carmen. Preciso que você grave um áudio, disse assim que ela atendeu. E envie para o meu celular nos próximos 10 minutos. No galpão abandonado nos arredores de Guarulhos, Soledad estava sentada em uma cadeira de metal, encarando Eduardo Marques. 2 homens corpulentos montavam guarda perto da única porta. Vou perguntar mais uma vez, disse Eduardo, a voz perigosamente calma. Onde está sua irmã com a criança? Já disse que não sei, repetiu Soledad, o medo em sua voz totalmente genuíno. Carmen não me contou nada. Eduardo aproximou-se, pegando o queixo dela com força. Não minta para mim, querida. Vocês dormem no mesmo quarto, comem à mesma mesa. Carmen não desapareceria sem dizer nada a você. Mas desapareceu. Tyson, insistiu Soledad. Depois que você saiu ontem, tivemos uma briga. Eu disse coisas horríveis. Acusei-a de nos trair, de colocar tudo a perder. Ela ficou furiosa. Disse que não aguentava mais, que preferia arriscar tudo a continuar com isso. Eduardo estudou o rosto dela, procurando sinais de mentira. Soledad sustentou o olhar, as lágrimas descendo genuinamente, não pelo motivo que ele imaginava, mas pelo medo real que sentia, pelo peso da situação. O celular de Eduardo tocou, interrompendo o interrogatório. Era Ricardo. Diga que tem boas notícias, atendeu, afastando-se alguns passos de Soledad. Estou na casa de Gustavo agora, respondeu Ricardo, a voz tensa. Ele está à beira de um colapso. Acha que Carmen sequestrou a filha dele. E sequestrou, confirmou Eduardo. Só que esse não era o plano, maldita seja. Ela deveria simular um acidente, não um sequestro. Oh, baixe a voz, sibilou Ricardo. Gustavo pode ouvir. E isso complica tudo. A polícia será envolvida inevitavelmente. Então acelere as coisas.
Faça com que ele assine aquela procuração que preparamos, transferindo os poderes temporariamente para você, enquanto ele lida com a crise familiar. Uma vez com controle legal da empresa, o resto é fácil. Não é tão simples. Ele está irracional falando em chamar o FBI, a Interpol, todo mundo. Eduardo praguejou baixo. Onde está a outra, a governanta velha? Dona Zélia? Aqui do lado dele, como um cão de guarda. Livre-se dela. Preciso que Gustavo fique sozinho, vulnerável, e de preferência muito bêbado. Farei o possível, respondeu Ricardo. E quanto a Carmen e a menina? Deixe comigo. Tenho homens procurando em todos os aeroportos, rodoviárias. Se tentarem sair do país, saberemos. E se já saíram? Eduardo olhou para Soledad, que observava a conversa com olhos arregalados. Então teremos que usar nosso plano B. A ligação foi encerrada. Eduardo retornou até Soledad, um sorriso cruel nos lábios. Sabe qual é o plano B, querida? Perguntou suavemente, acariciando o rosto dela de uma maneira que a fez estremecer. É quando você assume a culpa por tudo. Sequestro, assassinato. O pacote completo. Vai para a cadeia para sempre. Enquanto sua irmã desaparece com a criança. Todos perdem, exceto eu, claro. O medo nos olhos de Soledad era real, mas ela sabia que do lado de fora, Beatriz e sua equipe aguardavam o momento certo para agir. Em algum lugar na costa, Carmen protegia Laura, a menina inocente que havia conquistado seu coração contra todas as probabilidades. No apartamento dos Mendes, Gustavo enfrentava seu próprio demônio. Ricardo caminhava pela sala, aparentemente agitado, ocasionalmente olhando para o telefone, como se esperasse notícias. Não entendo, repetia Gustavo, a voz embargada pela emoção genuína. Por que Carmen faria isso? Ela parecia gostar tanto da Laura. Cuidava dela como se fosse sua própria filha. Às vezes as pessoas não são quem pensamos que são, respondeu Ricardo com uma nota de ironia que só Gustavo poderia perceber. Roberto tinha certas suspeitas sobre as irmãs Gonzalez, histórico problemático na Venezuela, talvez envolvimento com elementos criminosos. E você não achou importante me avisar disso antes de trazê-las para cuidar da minha filha? Explodiu Gustavo, a raiva genuína dando credibilidade à sua atuação. Ricardo pareceu genuinamente desconfortável. Vimos. Roberto garantiu que eram apenas rumores. Nada confirmado. E elas tinham excelentes referências. Referências que ele mesmo forneceu, imagino. Rebateu Gustavo acidamente. Nesse momento, seu celular tocou. Um número desconhecido. Gustavo atendeu, colocando em viva voz como planejado. Senhor Mendes. A voz de Carmen soou trêmula, exatamente como haviam combinado. Não desligue, por favor. Carmen, exclamou Gustavo, o choque em sua voz soando autêntico. Onde está minha filha? O que você fez com ela? Ela está bem, está segura, respondeu Carmen. Mas não posso dizer onde estamos. Não é seguro. Ricardo aproximou-se, os olhos fixos no telefone, tentando parecer tão surpreso e indignado quanto Gustavo. Do que você está falando? Por que levou minha filha? Para protegê-la. A voz de Carmen quebrou ligeiramente. Eles iam machucá-la, Sr. Mendes. Ricardo e aquele homem, Eduardo. Ouvi-os planejando tudo. Um acidente, eles disseram. Algo que parecesse natural, mas que... Ela pausou, soluçando. Eu não podia deixar isso acontecer. Não com Laura. Os olhos de Gustavo fixaram-se em Ricardo, cuja face havia perdido toda a cor. A armadilha estava armada. Carmen, isso é loucura, interveio Ricardo, aproximando-se do telefone. Quem colocou essas ideias na sua cabeça? Eu jamais faria mal à afilhada. Gustavo é como um irmão para mim. Então explique as reuniões com Eduardo Marques, desafiou Carmen. Explique por que ele nos ameaçava com deportação e prisão se não seguíssemos o plano. Explique por que você está tentando assumir a empresa. Isso é absurdo, exclamou Ricardo, mas sua voz tremeu ligeiramente. Gustavo, você não pode acreditar nisso. Essa mulher está claramente perturbada. Provavelmente planejou esse sequestro desde o início. Tenho provas, continuou Carmen. Gravações. Eduardo não era tão cuidadoso quanto pensava. E tenho o testamento original do seu pai, Sr. Mendes. Aquele que Ricardo alterou para incluir a cláusula de tutela. O rosto de Ricardo transformou-se. A máscara de preocupação caiu, substituída por uma expressão dura e fria que Gustavo nunca havia visto antes. Onde você conseguiu isso?
Perguntou Ricardo, esquecendo-se momentaneamente da farsa que mantinha. Importa? Lhe respondeu Carmen. O importante é que sei a verdade. E outros também sabem. Gustavo deu um passo em direção a Ricardo, que recuou instintivamente. É verdade? Perguntou a voz baixa e perigosa. Você planejou fazer mal à minha filha, a sua afilhada. Ricardo olhou ao redor como um animal encurralado. Então seu rosto mudou novamente, adquirindo uma expressão de desdém. Você nunca mereceu aquela empresa, disse finalmente a voz carregada de amargura. Seu pai me prometeu anos de lealdade, de trabalho duro. E então você aparece, recém-formado, cheio de ideias modernas e sorrisos charmosos, e ele te entrega tudo. Tudo? Então é isso? Perguntou Gustavo, genuinamente chocado com a intensidade do ódio na voz do homem que considerava um irmão. Anos de amizade, de parceria. Eu confiava em você com minha vida, Ricardo. Com a vida da minha filha. A menina nunca esteve realmente em perigo, respondeu Ricardo, tentando recuar agora que percebia o quão longe havia ido. Era apenas um susto. Algo para te desestabilizar. Fazer você perceber que precisava de ajuda para gerir a empresa. Matar minha filha era apenas um susto? A voz de Gustavo elevou-se perigosamente. Não era para matá-la. Protestou Ricardo, o pânico finalmente quebrando sua compostura. Eduardo extrapolou. Ele não deveria... Não era isso que... O som da porta sendo aberta interrompeu a confissão. Beatriz entrou, acompanhada por 2 policiais. Atrás deles, Soledad, com o rosto marcado por lágrimas, mas olhos determinados. Ricardo Álvares, chamou um dos policiais. O senhor está preso por conspiração, tentativa de sequestro e fraude. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode e será usado contra você no tribunal. Enquanto algemavam Ricardo, que parecia ter envelhecido 10 anos em questão de minutos, Gustavo sentiu o celular vibrar em sua mão. Uma mensagem de Carmen. Uma foto de Laura sorrindo na praia, segurando uma concha. Ao fundo, o pôr do sol dourado de Paraty pintava o céu com tons de esperança. A tempestade havia passado. Sua filha estava a salvo. Na pequena pousada à beira-mar, Carmen observava Laura brincar na areia, construindo castelos desajeitados com suas pequenas mãos. A notícia da prisão de Ricardo e Eduardo chegara há algumas horas, trazendo um alívio que ela não sabia ser possível sentir. Beatriz havia ligado para informar que Soledad estava segura, colaborando com a polícia. As provas contra Ricardo eram sólidas: gravações, testemunhos, documentos falsificados. Eduardo Marques enfrentaria acusações ainda mais graves, relacionadas a outros crimes, além da conspiração contra os Mendes. O táxi que se aproximava lentamente pela estrada de terra fez o coração de Carmen acelerar. Do veículo desceu Gustavo Mendes, os olhos imediatamente buscando a filha na praia. "Papai!" gritou Laura ao vê-lo, levantando-se com a instabilidade adorável de uma criança de 1 ano, correndo como podia em sua direção. Gustavo a pegou nos braços, erguendo-a alto no ar antes de abraçá-la com força. Carmen observou a cena à distância, sentindo uma mistura de alegria e incerteza. Seu papel na vida deles havia terminado. Agora que o perigo passara, haveria lugar para ela naquela família que, contra todas as probabilidades, aprendera a amar. Gustavo aproximou-se, ainda com Laura nos braços, seu rosto demonstrando uma gama de emoções difícil de decifrar. "Obrigado", disse simplesmente. "Por salvá-la. Por tudo." Carmen assentiu, insegura sobre o que dizer, o que sentir. Era o mínimo que podia fazer depois de ter coragem quando eu mais precisei. "Para se morrer sem arças", completou ele, "de arriscar sua vida pela minha filha, de me mostrar que ainda posso confiar em alguém." Seus olhares se encontraram, ambos conscientes de que algo havia mudado entre eles. Não era amor, ainda não. Era algo mais frágil e, ao mesmo tempo, mais forte. Confiança nascida das cinzas da traição, esperança emergindo do desespero. "O que acontece agora?" Perguntou Carmen, a voz quase um sussurro. "Agora?" repetiu Gustavo, ajustando Laura em seus braços enquanto ela brincava com sua gravata. "Agora voltamos para casa." Os três. Os três? Carmen não conseguiu esconder a surpresa. Gustavo sorriu, o primeiro sorriso genuinamente relaxado que ela via em seu rosto desde que o conhecera.
A menos que você tenha outros planos. Laura precisa de alguém que cuide dela, que a ame como você faz, e eu, bem, acho que preciso reaprender a confiar, a viver. Você nos ajudou a começar esse processo. Carmen sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Não era uma declaração de amor, mas era uma oferta de recomeço, uma chance de ser parte daquela família, não mais sob falsas pretensões, mas com honestidade e possibilidades abertas. Eu gostaria muito disso, respondeu com simplicidade. Laura, como se sentisse a importância do momento, estendeu a mãozinha para Carmen, que a aceitou com um sorriso. Os três ficaram ali, formando um círculo imperfeito, mas cheio de promessas, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com cores de um novo amanhecer. Capítulo 4. Recomeços. O retorno a São Paulo aconteceu sob o manto protetor do amanhecer. O carro de Gustavo deslizava pela rodovia, enquanto a cidade despertava ao longe, seus contornos de concreto e vidro emergindo gradualmente da névoa matinal. No banco traseiro, Laura dormia tranquilamente, a cabeça apoiada no colo de Carmen, que observava a paisagem com uma mistura de apreensão e esperança. "Está nervosa?" perguntou Gustavo, olhando-a pelo retrovisor. Carmen sorriu levemente. "Um pouco. Tudo mudou tão rápido." "Para melhor, eu espero", respondeu ele, os olhos voltando para a estrada. O silêncio que se seguiu era confortável, preenchido apenas pela respiração suave de Laura e pelo som distante do rádio que o motorista mantinha em volume baixo. Carmen refletia sobre os eventos das últimas semanas, como sua vida havia sido completamente transformada, como estivera à beira do abismo e, de alguma forma, encontrara redenção. A notícia da prisão de Ricardo e Eduardo já circulava nos principais jornais, embora com detalhes controlados para proteger a privacidade de Laura. Empresário planeja golpe contra sócio, usando imigrantes como bode expiatório, anunciavam as manchetes. A Mendes Têxtil enfrentava uma crise de imagem, com ações despencando e investidores nervosos exigindo explicações. "Os advogados querem que você dê uma entrevista coletiva", comentou Carmen, quebrando o silêncio. "Beatriz mencionou isso ontem." Gustavo suspirou, os dedos tamborilando levemente no volante. "Sei que é necessário. A empresa precisa de estabilidade. Os funcionários estão assustados, mas ainda não estou pronto para falar sobre isso publicamente." "Entendo", murmurou Carmen. "Algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar antes de serem expostas ao mundo." Seus olhares se encontraram brevemente pelo espelho. Havia uma nova compreensão entre eles, nascida não apenas dos eventos traumáticos que compartilharam, mas de algo mais profundo, o reconhecimento mútuo de almas marcadas pela perda, pela traição, mas ainda capazes de confiar. Quando finalmente chegaram ao edifício no Jardim Europa, Carmen sentiu uma estranha sensação de retorno ao lar, apesar de saber que sua posição ali havia mudado fundamentalmente. Não era mais apenas a babá contratada, a imigrante vulnerável usada como peça em um jogo cruel. Era o que exatamente? Essa pergunta pairava em sua mente enquanto subia no elevador, Laura ainda adormecida em seus braços. Dona Zélia os recebeu no apartamento com os olhos marejados. A velha governanta abraçou Gustavo longamente, antes de se voltar para Carmen, seu olhar transmitindo tudo o que palavras não poderiam expressar. "Nossa menina está em casa", disse simplesmente, acariciando os cabelos de Laura que começava a despertar, onde ela sempre deveria estar. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina, diferente da anterior em aspectos sutis, mas significativos. Gustavo passou a trabalhar mais de casa, convertendo parte do escritório em um espaço onde podia monitorar a empresa remotamente enquanto permanecia próximo à filha. As reuniões importantes ainda exigiam sua presença física, mas ele fazia questão de estar em casa para o jantar, para o banho de Laura, para as pequenas conquistas diárias que antes perdia completamente. Carmen continuou cuidando de Laura, mas a dinâmica entre ela e Gustavo havia se transformado. As conversas que antes se limitavam a relatórios sobre a criança agora se estendiam para outros territórios: livros, música, sonhos, medos. Descobriram com surpresa mútua que compartilhavam mais do que apenas o amor pela pequena Laura. Numa tarde de domingo,
Enquanto a menina tirava sua soneca, Carmen encontrou Gustavo na varanda, contemplando a cidade. Soledad ligou, disse ela, aproximando-se. O juiz aceitou o acordo de delação premiada. Ela vai cumprir serviço comunitário e terá que usar tornozeleira eletrônica por 1 ano, mas não irá para a prisão. Gustavo assentiu, visivelmente aliviado. Apesar de tudo, não guardava rancor de Soledad, que havia sido tanto vítima quanto cúmplice naquela trama. E depois? Ela vai voltar para a Venezuela? Não. Carmen sorriu levemente. Beatriz ofereceu um emprego a ela, na agência de investigação. Aparentemente, Soledad tem talento natural para detectar mentiras, segundo ela. Que bom, respondeu Gustavo sinceramente. Sua irmã merece uma segunda chance, assim como todos nós. Carmen apoiou-se na balaustrada ao lado dele, seus braços quase se tocando. Estive pensando. Talvez seja a hora de procurar meu próprio lugar. Gustavo virou-se para ela surpreso. Por quê? Pensei que estivesse confortável aqui. E estou, apressou-se em responder. Mas as coisas mudaram, Gustavo. Não sou mais apenas a babá que você contratou. Depois de tudo o que aconteceu, seria mais apropriado, talvez. Ele a observou por um longo momento, seus olhos escuros indecifráveis. É isso que você quer? Distância? Carmen hesitou, o coração acelerando. Não é distância que eu quero. É clareza. Clareza, repetiu ele, como se testasse a palavra. Sobre nós, você quer dizer. Ela assentiu, incapaz de elaborar mais, temendo ter ultrapassado alguma linha invisível. Para sua surpresa, Gustavo sorriu. Um sorriso suave, genuíno, que iluminou seus olhos de uma maneira que ela raramente testemunhara. Tenho pensado nisso também, admitiu ele. Sobre o que somos agora. O que poderíamos ser. O momento foi interrompido pelo som do interfone. Dona Zélia atendeu, e logo veio informar que Beatriz havia chegado para a reunião agendada. A investigadora vinha regularmente, trazendo atualizações sobre o caso e ajudando a preparar Gustavo para o inevitável, o julgamento de Ricardo, onde teria que testemunhar contra o homem que um dia considerara um irmão. Quando entraram na sala, encontraram Beatriz já acomodada, a postura elegante contrastando com a expressão séria. Ao seu lado, uma pasta grossa com documentos. Boas notícias, anunciou assim que Gustavo e Carmen se sentaram. O Ministério Público aceitou todas as provas. Ricardo será indiciado não apenas pela conspiração contra vocês, mas também pela morte do contador, Maurício Portela, e pelas fraudes financeiras. E quanto a Eduardo? Perguntou Carmen. Ele está negociando um acordo, oferecendo informações sobre outros crimes em troca de redução de pena. Mas não se preocupem. Independentemente do acordo, ele não verá a luz do dia pelos próximos 15 anos, no mínimo. Gustavo assentiu, absorvendo a informação. Havia uma parte dele que ainda se perguntava como não percebera os sinais, como confiara tão completamente em alguém capaz de tanta crueldade. Há mais uma coisa, continuou Beatriz, retirando um envelope da pasta. Localizamos o testamento original de seu pai, Gustavo, sem a cláusula fraudulenta que Ricardo inseriu. Ela entregou o documento, que Gustavo aceitou com mãos levemente trêmulas. Era como receber uma mensagem do passado, um último contato com o pai que perdera há anos. Ele deixou uma carta também, acrescentou Beatriz suavemente. Estava junto com o testamento, em um cofre separado no banco. Ricardo nunca teve acesso a ela. O envelope contendo a carta parecia pesar 1 tonelada nas mãos de Gustavo. Ele olhou para Carmen, que assentiu encorajadoramente. Vou deixá-los a sós, disse Beatriz, levantando-se. Há detalhes técnicos que precisamos discutir sobre o depoimento, mas isso pode esperar até amanhã. Quando a investigadora saiu, Gustavo permaneceu olhando para o envelope por longos momentos. Carmen levantou-se silenciosamente, preparando-se para sair também para dar-lhe privacidade. Fique, pediu ele, sua voz quase um sussurro. Por favor. Ela voltou a sentar-se, o coração apertado pela vulnerabilidade que via no rosto dele. O poderoso empresário, agora reduzido a um filho ansioso por palavras de um pai há muito perdido. Gustavo abriu o envelope com cuidado, revelando 2 folhas de papel cobertas pela caligrafia firme e angular de Antônio Mendes. Começou a ler em voz baixa,
compartilhando aquele momento íntimo com Carmen. Meu filho, começava a carta, se você está lendo isto, significa que parti deste mundo antes de poder dizer-lhe pessoalmente as coisas que um pai deveria dizer ao filho. Perdoe-me por essa covardia. Sempre achei que haveria tempo suficiente. Gustavo fez uma pausa, a voz embargada. Carmen instintivamente aproximou-se, colocando uma mão sobre a dele. Você superou todas as minhas expectativas, continuou ele a leitura. Não apenas como empresário, mas como homem. Tenho observado como você conduz nosso negócio com integridade e visão, equilibrando tradição e inovação de uma maneira que eu jamais conseguiria. A Mendes Têxtil floresceu sob seus cuidados e isso me enche de orgulho. Há, no entanto, algo que me preocupa. Ricardo Álvares tem sido um colaborador valioso para nossa empresa por muitos anos. E sou grato por sua lealdade e trabalho duro. Mas tenho notado uma crescente amargura nele, uma ambição que ultrapassa os limites da ética. Tentei conversar com ele diversas vezes, oferecer-lhe participação maior, reconhecimento, mas há algo dentro dele que não pode ser satisfeito. Se minhas suspeitas estiverem corretas, ele pode representar um perigo para você e para a empresa no futuro. Confie em seus instintos, Gustavo, e lembre-se de que um império construído é menos importante que uma vida bem vivida. Sua mãe e eu sempre sonhamos que você encontraria equilíbrio entre trabalho e felicidade pessoal. Meu último conselho: não permita que o passado determine seu futuro. Perdoe quando puder, siga em frente quando necessário. E, acima de tudo, encontre alguém para compartilhar tanto as alegrias quanto os fardos da vida. Nenhum sucesso profissional compensa a solidão de uma casa vazia. Com todo meu amor e confiança, seu pai, Antônio. Quando terminou de ler, Gustavo tinha lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de uma estranha paz que não sentia há muito tempo. Era como se um peso tivesse sido removido de seus ombros, uma aprovação que não sabia que ainda buscava. Carmen apertou sua mão gentilmente. Ele sabia, disse suavemente. Sobre Ricardo. Sim, respondeu Gustavo, dobrando cuidadosamente a carta. E eu deveria ter percebido também. Tantos sinais, tantos pequenos momentos. Não se torture com isso, interrompeu Carmen. Você confiou em alguém que amava como um irmão. Isso não é fraqueza, Gustavo. É a maior força que existe. A capacidade de confiar, de amar mesmo após a perda. Ele olhou para ela. Realmente olhou, como se a visse sob uma nova luz. Como você se tornou tão sábia com tão pouca idade? Carmen sorriu tristemente. Talvez seja porque perdi muito, muito cedo. Meus pais, meu país, minha segurança. Quando você perde tudo, começa a entender o que realmente importa. Naquele momento, o som do choro de Laura veio pelo monitor do bebê. Carmen levantou-se automaticamente, mas Gustavo a deteve suavemente pelo pulso. Vou buscá-la, disse ele. Fique aqui. Temos uma conversa para terminar. No quarto de Laura, Gustavo observava a filha agora desperta, seus grandes olhos curiosos fixos nele, enquanto balbuciava em sua linguagem própria, como se contasse os sonhos que tivera durante a soneca. Mamãe, disse ela claramente entre os balbucios, erguendo os bracinhos para ser pega. O coração de Gustavo apertou-se. Laura vinha chamando Carmen assim ocasionalmente nas últimas semanas. No início, ele sentira uma pontada de culpa, como se estivesse traindo a memória de Patrícia. Mas, com o tempo, compreendeu que não era uma substituição. Era simplesmente a criança reconhecendo o amor que recebia, nomeando-o da única forma que conhecia. Vamos ver a Carmen? E perguntou ele, pegando-a no colo. Ela está esperando por nós. Quando voltou à sala, encontrou Carmen olhando para uma fotografia emoldurada sobre a estante. Patrícia grávida, radiante, ao lado de Gustavo em uma praia. A imagem que ele mantivera escondida na gaveta por tanto tempo e que finalmente tivera coragem de exibir novamente, semanas atrás. Ela era linda, comentou Carmen suavemente. Era, concordou Gustavo, aproximando-se com Laura, que imediatamente estendeu os braços para Carmen. E generosa. Teria gostado de você. Carmen aceitou Laura, acomodando-a em seu colo com a naturalidade de quem sempre fizera isso. Como pode saber? Porque ela valorizava a autenticidade acima de tudo, respondeu ele, sentando-se ao lado delas.
É porque nunca conheci ninguém mais autêntico do que você, Carmen González. Algo mudou no ar entre eles. Uma tensão que vinha crescendo há semanas, desde o retorno de Paraty. Não era apenas atração, embora isso também estivesse presente. Era reconhecimento, compreensão mútua, possibilidade. Gustavo, começou Carmen hesitante. Eu não quero substituir ninguém. Nem na vida de Laura, nem na sua. O que Patrícia significou para vocês? Isso é sagrado. Eu sei, respondeu ele suavemente. Não é isso que estou buscando. Não é substituição, é continuação. Um novo capítulo. Laura, alheia à importância do momento, brincava com o colar simples que Carmen usava. Um pequeno pingente em forma de anjo que Gustavo lhe dera como presente de agradecimento. Semanas atrás. Tenho medo, admitiu Carmen, a vulnerabilidade evidente em sua voz, de que seja gratidão confundida com algo mais. De que um dia você acorde e perceba que cometeu um erro, que eu sou apenas a babá venezuelana, a imigrante que por acaso estava lá quando você precisou. Gustavo tocou seu rosto gentilmente, fazendo-a olhar para ele. É isso que você pensa de si mesma? Depois de tudo o que fez, de tudo o que arriscou? Às vezes, confessou ela. É difícil deixar para trás certas inseguranças. Então deixe-me ajudar com isso, disse ele, a voz firme, mas gentil. Carmen González, você salvou minha filha, mas fez muito mais do que isso. Você me trouxe de volta à vida quando eu nem sabia que ainda estava perdido. E não estou falando apenas do plano de Ricardo. Estou falando de como você, dia após dia, mostrou-me que era possível amar novamente, confiar novamente, viver novamente. Lágrimas brilhavam nos olhos de Carmen, refletindo a luz suave da tarde que entrava pelas janelas. Não sei o que o futuro reserva para nós, continuou Gustavo. Ninguém sabe, mas gostaria de descobrir se você estiver disposta. Estou, respondeu ela simplesmente, sua voz pouco mais que um sussurro. O momento foi selado não com um beijo apaixonado de cinema, mas com algo igualmente poderoso. Laura, percebendo a emoção entre os adultos, esticou-se para abraçar os dois simultaneamente, criando um círculo perfeito de 3 pessoas unidas por algo mais forte que o sangue ou o acaso. Uma família nascida das cinzas da tragédia, reconstruída com os tijolos imperfeitos da redenção e da esperança. 6 meses se passaram, trazendo mudanças para todos. O julgamento de Ricardo havia começado, com evidências esmagadoras contra ele. Eduardo Marques cumpria seu acordo, revelando uma rede de crimes corporativos que se estendia muito além da Mendes Têxtil, envolvendo empresários de alto escalão em todo o país. Soledad florescia sob a tutela de Beatriz, descobrindo talentos que jamais imaginara possuir. Seu conhecimento de espanhol e sua experiência como imigrante tornaram-se valiosos na identificação e proteção de outras pessoas vulneráveis, usadas em esquemas criminosos semelhantes. A Mendes Têxtil enfrentava seu próprio processo de cura e transformação. Gustavo implementara mudanças estruturais, trazendo transparência e criando um conselho de ética que incluía funcionários de todos os níveis da empresa. A expansão para o Nordeste continuava, agora com foco adicional em sustentabilidade e responsabilidade social. Quanto a Gustavo e Carmen, avançavam com a cautela de quem conhece o valor e a fragilidade das segundas chances. Ela continuava cuidando de Laura, mas agora também cursava pedagogia na universidade, um sonho antigo que finalmente tinha oportunidade de realizar. Haviam concordado em dar tempo ao relacionamento, construindo bases sólidas antes de dar passos maiores. Numa manhã de sábado, enquanto Laura, agora com 1 ano e meio, brincava no tapete da sala sob o olhar atento de Dona Zélia, Carmen encontrou Gustavo no escritório, trabalhando em alguns documentos. Já está trabalhando? Se perguntou ela, entrando com 2 xícaras de café. Ele sorriu, aceitando a bebida gratamente. Na verdade, estou terminando algo pessoal. Carmen inclinou-se para ver o documento que ele preenchia. Era um formulário da Fundação Casa Esperança, uma instituição de apoio a crianças refugiadas e imigrantes. É um projeto que venho pensando há algum tempo, explicou Gustavo. Usar parte dos lucros da empresa para criar um centro de acolhimento e educação para crianças imigrantes, para que nenhuma outra Carmen ou Soledad precise se submeter a situações degradantes
só para sobreviver em um novo país. Carmen sentiu o coração expandir-se no peito. Era assim que Gustavo demonstrava seus sentimentos, não apenas com palavras ou gestos, mas com ações concretas que refletiam compreensão profunda. É maravilhoso, disse ela, a voz embargada pela emoção. Quero que você seja parte disso. Continuou ele pegando sua mão, não apenas como apoiadora, mas como diretora do programa educacional, se quiser. Ninguém entende melhor as necessidades dessas crianças do que você. Carmen ficou sem palavras, tocada pela confiança implícita naquele convite. Veio estúpida, não sei se estou qualificada. Você está se formando em pedagogia, lembrou ele, e tem algo mais importante que qualquer diploma. Experiência real, compaixão genuína. O resto você pode aprender no caminho. Antes que pudesse responder, foram interrompidos por Laura, que entrou correndo no escritório com seus passinhos ainda instáveis, seguida por uma dona Zélia levemente ofegante. Esta menina está cada dia mais rápida, exclamou a governanta, sorrindo apesar do cansaço. Laura subiu no colo de Carmen com a desenvoltura de quem faz isso diariamente, aconchegando-se entre ela e Gustavo, como se aquele fosse exatamente o lugar onde pertencia. Mamãe, disse claramente, olhando para Carmen antes de virar-se para Gustavo. Papai, história. Gustavo trocou um olhar com Carmen. Aqueles momentos simples haviam se tornado preciosos para ambos, um ritual que cimentava os laços entre os três. Qual história você quer hoje, princesa? E perguntou ele. Laura pensou por um momento, com aquela seriedade cômica que só as crianças conseguem. Do Angel! Decidiu finalmente, tocando o pingente que Carmen ainda usava. Carmen sorriu ajeitando a menina em seu colo. Era uma história que haviam criado juntos. Não a história real de traição e perigo que um dia contariam a Laura quando fosse mais velha, mas uma versão suavizada, sobre anjos disfarçados que aparecem quando mais precisamos deles. Era uma vez, começou Carmen, uma princesinha que vivia em um castelo muito alto, com o papai. Interrompeu Laura como sempre fazia nessa parte. Sim, com o papai, continuou Carmen trocando um sorriso cúmplice com Gustavo. Eles eram muito felizes, mas às vezes o papai ficava triste, porque sentia saudades da rainha, que tinha ido morar nas estrelas. Laura assentiu solenemente, embora ainda fosse pequena demais para realmente compreender o conceito de morte. Para ela, a mãe biológica era quase uma figura mítica, presente nas fotografias e nas histórias, mas sem a dor da ausência que um dia sentiria. Um dia, prosseguiu Gustavo tomando a palavra. Apareceu no castelo uma moça de terras distantes. Ninguém sabia, mas ela era na verdade um anjo disfarçado, enviado para proteger a princesinha e ajudar o rei a sorrir novamente. E eles ficaram felizes para sempre? Perguntou Laura, que apesar de conhecer a história de cor, sempre fazia a mesma pergunta no final. Gustavo olhou para Carmen, seus olhos transmitindo mais do que palavras poderiam expressar. Estamos escrevendo essa parte da história todos os dias, meu amor, respondeu ele, estendendo a mão para entrelaçar seus dedos aos de Carmen. Mas parece que sim, estamos no caminho certo para o felizes para sempre. 3 anos se passaram desde aquela conversa no escritório. A Fundação Casa Esperança havia se tornado realidade, ajudando centenas de crianças imigrantes a encontrar educação, acolhimento e esperança no Brasil. Carmen, agora formada em pedagogia e cursando pós-graduação em educação inclusiva, dirigia o programa educacional com a mesma paixão e dedicação que demonstrara ao proteger Laura anos atrás. Ricardo cumprira 2 anos de sua pena e enfrentaria pelo menos mais 8 antes de qualquer possibilidade de liberdade condicional. Eduardo Marques, após colaborar extensivamente com as autoridades, havia entrado no programa de proteção a testemunhas, desaparecendo para sempre daquelas vidas. Soledad tornara-se uma investigadora promissora, especializada em crimes envolvendo imigrantes e tráfico humano. A relação entre as irmãs Gonzalez, antes marcada pela dependência mútua nascida do desespero, agora florescia como uma amizade adulta entre 2 mulheres fortes e independentes. Quanto a Gustavo, Laura e Carmen haviam finalmente oficializado o que já era realidade havia tempos.
O casamento foi uma cerimônia simples na praia de Paraty, o lugar que, anos antes, servira de refúgio durante a tempestade. Laura, agora com 4 anos e meio, foi a daminha de honra mais entusiasmada que já se viu, espalhando flores pelo caminho com a mesma determinação com que fazia tudo na vida. No altar improvisado à beira-mar, Gustavo olhou para a mulher que transformara sua tragédia em redenção. Quando Patrícia morreu, disse ele durante seus votos, achei que jamais seria capaz de amar novamente, que essa parte de mim havia sido enterrada com ela. E então você apareceu, não para substituir o que perdi, mas para me mostrar que o coração humano tem uma capacidade infinita de expansão, que é possível honrar o passado enquanto abraçamos o futuro. Carmen, radiante em um vestido simples de renda, respondeu com sua própria promessa. Cheguei a esta família em circunstâncias que nenhum de nós poderia ter imaginado. Com medo, com culpa, carregando um fardo que parecia impossível de suportar. Você e Laura não apenas me perdoaram, mas me mostraram que redenção não é apenas uma palavra bonita. É uma possibilidade real para quem tem coragem de recomeçar. Prometo honrar essa segunda chance todos os dias da nossa vida juntos. Dona Zélia, agora oficialmente aposentada, mas ainda presente na vida familiar como a avó que Laura nunca conheceu por parte de pai, não conseguia conter as lágrimas de alegria. Ao seu lado, Soledad e Beatriz observavam a cena com sorrisos emocionados, 2 mulheres fortes cuja amizade improvável nascera das mesmas circunstâncias turbulentas que agora culminavam nessa celebração de amor. Após a cerimônia, enquanto os convidados celebravam e Laura corria pela praia com outras crianças, Gustavo e Carmen caminharam até a beira d'água, os pés descalços na areia morna. Sabe o que estou pensando? Perguntou ele, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. No quê? Respondeu ela, apoiando a cabeça em seu ombro. Em como a vida é imprevisível. Em como as piores tempestades às vezes nos levam exatamente para onde deveríamos estar. Carmen sorriu, lembrando-se da carta do pai dele, das palavras que haviam se tornado uma espécie de mantra para ambos. Perdoe quando puder, siga em frente quando necessário. Acho que seu pai estaria orgulhoso, disse ela suavemente, não apenas pelo sucesso da empresa, mas principalmente pela coragem de reconstruir sua vida. Nosso pequeno milagre diário, respondeu Gustavo, olhando para Laura que agora corria em sua direção, os cabelos escuros ao vento, o sorriso iluminando o rosto de traços mistos, onde a herança de Patrícia se mesclava harmoniosamente com a dele. Mamãe! Papai! Gritou a menina, jogando-se nos braços dos dois. Vem ver o castelo de areia que eu fiz. Enquanto seguiam a filha pela praia de mãos dadas, Carmen refletiu sobre o longo e improvável caminho que a trouxera até ali. Das ruas empobrecidas de Caracas, às praias douradas de Paraty, do desespero, que quase a levou a cometer o imperdoável ao amor que finalmente a libertara. Havia cicatrizes, claro, sempre haveria, mas também havia beleza naquelas imperfeições, nas rachaduras preenchidas com o ouro da experiência e da superação. Como dizia um antigo provérbio japonês que aprendera recentemente, Kintsukuroi, a arte de tornar mais belo o que foi quebrado. Laura aguardava impaciente, apontando para uma construção impressionante de areia, decorada com conchas coloridas e pequenos gravetos. É o nosso castelo, anunciou orgulhosamente, onde o rei, a rainha e a princesa vivem felizes para sempre. Gustavo e Carmen trocaram um olhar emocionado. Em sua inocência, Laura havia criado a metáfora perfeita para a jornada deles. Um castelo erguido não sobre fundações perfeitas, mas sobre areia que havia passado por tempestades, sido moldada pelo tempo, transformada pela natureza. Frágil talvez aos olhos de quem não compreende, mas infinitamente mais belo por sua história. É o castelo mais bonito que já vi, disse Carmen, ajoelhando-se ao lado da filha. E o mais forte, acrescentou Gustavo, juntando-se a elas na areia. Juntos, os 3 continuaram a construir, adicionando torres, pontes, caminhos. Não importava que a maré eventualmente apagaria tudo. O valor estava no momento presente, na alegria compartilhada, nas mãos que trabalhavam juntas para criar algo novo a partir do que a vida oferecia. Porque,
No final, não são os castelos que permanecem, mas o amor que os constrói. Não são as posses que definem uma família, mas as histórias que compartilham, os medos que enfrentam juntos, as segundas chances que corajosamente abraçam. E enquanto o sol descia lentamente no horizonte, pintando o céu com tons dourados e rosados, 3 silhuetas permaneciam na praia. Um homem, uma mulher e uma criança. 3 vidas entrelaçadas pelo destino, pela escolha e por aquela força misteriosa que alguns chamam de coincidência, outros de destino, e outros ainda, simplesmente, de amor.